Fala pessoal, tudo bem? Chamo Tamires Abdala, sou a CEO da Holding SM. Hoje nós estamos estreando o nosso podcast Entre Calls e Caos e temos uma convidada ilustríssima para estrear esse nosso projeto. O projeto Entre Calls e Caos, ele é um projeto para trazer ali o mundo corporativo, uma conversa real, sem muitos deslumbres, apenas para mostrar a realidade do mundo corporativo. E nada melhor do que trazer essa mulher maravilhosa, Júnia, da Brau Comunicação. Ela é CEO, ela é uma mulher que domina a arte de transformar as mensagens em reputação e transformar ali o cenário daquela empresa em algo lindo e maravilhoso para as mídias. Então, Júnia, muito bem-vinda. Vamos começar aqui a conversar um pouquinho mais. Fica à vontade, tá? Tô em casa. Com você eu tô em casa. Ah, que tô bom. em casa. Tô feliz. Então, vamos lá, Júnia. Eu queria, assim, para começar o nosso projeto, desde já te agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui bater um papo com a gente e aí estrear nosso projeto, né, que é um projeto muito bacana, que a gente espera que dê muita repercussão positiva. E ali trazer também um pouquinho sobre quem é a Júnia, quem é a CEO da Brau Comunicação. Muita gente ainda pode não conhecer, então eu acho que é a oportunidade de você se apresentar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre a Brau, qual é o objetivo dela de transformar ali vidas e o mundo corporativo como um todo. Primeiro, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um momento muito especial para mim, porque a Holding faz parte da minha vida. Para eu estar aqui hoje contando essa história tão bacana, que tem muita coisa que aconteceu, né, nesses 7 anos da Brau, é porque vocês fizeram parte da minha história desde o início. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui, porque muita gente acreditou mais em mim do que eu mesma, Tamires. É mesmo? É. E eu falo isso, assim, hoje com muita alegria, mas isso sempre foi um dificultador para mim. E aí que começa um pouquinho da história da Brau, muito do contrário do que as pessoas vislumbram com quem trabalha com comunicação. Quando você pergunta, né? Por que você começou a trabalhar com comunicação? Eu sempre gostei de me comunicar, eu era uma criança muito comunicativa, que tinha muitos amigos, eu era muito extrovertida, e a minha história é total e completamente o inverso desse cenário. A minha família é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e eu vim para o Rio muito pequena, com 3 anos, e aqui no Rio eu só tinha uma tia que morava aqui. Que não tinha criança, morava num bairro muito distante. Ela também era de Minas e veio morar aqui? Também era de carioca? Minas, veio morar aqui no Rio, mas já morava aqui no Rio há muitos anos, há décadas. Então, quando a gente veio, viemos eu, meu pai e minha mãe, para começar uma história aqui. A princípio era uma história passageira. O meu pai veio transferido do trabalho para ficar aqui no Rio 2 anos. E nunca mais a gente foi embora. Com datas de início, meio e fim. Exato. E nunca mais a gente foi embora. Então, foi todo um processo para a gente, né? Aquela alegria no início, aquele medo, porque o Rio já era uma cidade muito grande, perto de Minas. Com certeza. Né? Onde tudo era muito diferente, mas a gente veio muito apaixonado com aquela nova possibilidade. E aqui a gente permaneceu. Então, eu sempre fui muito sozinha. Assim, a minha melhor amiga era minha mãe, meu amigo era meu pai. Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 3 anos. Tão novinha. E aí, quando eu vim, pela minha mãe também ficar muito sozinha, eu fui entrar para a escola já muito tarde. Muito tarde, assim. Meus filhos foram para a escola super cedo, com 1 aninho, 2. Eu entrei, eu acho que já com 5, 6 anos. Então, assim, isso já começou a ser um problema porque eu não socializava. Já estava ali com dificultador. Né? Então... No universo da comunicação, então... Vai escutando. Então, assim, eu sempre fui muito reclusa, assim, muito tímida. E essa timidez me acompanhou, né, por muito tempo. E aí, na escola, eu tinha poucos amigos, porque eu era muito tímida. Não fazia, assim, tinha uma amiguinha, 2. E aí, isso foi mudando, né, conforme eu fui crescendo. Comecei a estar em ambientes maiores, né, com mais crianças e tudo, mas eu sempre fui muito tímida. E eu sou de uma época que o bullying não é visto... Nem tinha. Não assim, tinha esse nome. Né? Então, assim, como eu era muito quieta, eu era muito na minha, eu tinha um nome diferente, que eu brinco que Júnia é diferente aqui. Porque em BH não é um nome tão incomum. Não é igual Maria, mas é um nome ok. Então, assim, eu sofria muito bullying porque meu nome era diferente, porque eu era muito tímida. Então, assim, eu sempre vivi no meu mundinho. E o que eu consumia muito era TV.
E aí eu assistia muito TV com os meus pais, né? Via telejornal. E aí começou em mim aquela ideia. O que a gente tinha de ideia, assim, do ápice da comunicação era o telejornal. Era, com certeza. Né? Quando a gente falava, fulano vai fazer comunicação. Ih, vou te ver na televisão, hein? Porque era o que a gente tinha de referência naquela época de comunicação de massa, né? A gente tinha muito veículo impresso, muito, o que hoje a gente quase não tem. Mas a TV, ela reinava ali soberana. Então, eu comecei a achar aquilo interessante. Caramba, a pessoa vai ali para frente da câmera, fala o que quer, todo mundo escuta. Porque eu não tinha essa escuta. Quem que me escutava? Eu ia falar para quem? Se eu não conseguia falar com ninguém, né? Eu era muito tímida. E aí, o tempo foi passando. Quando chegou naquela época de fazer faculdade, eu vou fazer comunicação. Mas vou fazer para ver se dá. Porque sempre tinha aquela coisa, faz medicina, né? A minha tradicional, avó... engenharia, medicina, advogado. E a minha avó materna brincava, faz medicina para você cuidar de mim. Falei, eu vou fazer comunicação para ver no que dá, né? Vamos ver se eu passo no vestibular, vamos ver como é que vai ser. E aí tentei fazer um vestibular, na época até faculdade particular, nunca nem tive essa pretensão de tentar uma pública. E aí veio a minha surpresa, eu passei em 3º lugar. Falei, acho que isso pode ser para mim. Olha o sinal de Deus aí acontecendo. Acho que isso pode ser para mim. Mas dentro de mim eu sabia que isso ia ser muito difícil. Independente da área que eu fosse atuar, quando você trabalha com comunicação, você minimamente tem que saber se comunicar e não ter medo de comunicar. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. E aí a gente entra em outras questões que eu tinha que saber lidar. Assim, eu tenho muito medo de frustrar o outro. Então, isso impacta muito na minha comunicação. Será que o que eu preciso falar para a Tamires, ela não vai ficar chateada comigo? Aí fica pensando qual a melhor maneira de eu falar para ela não ficar chateada. Eu sempre tive muito isso, assim, esse medo, né? Porque você imagina, eu era muito sozinha. Sim. Então, agora que eu sou amiga da Tamires, como é que eu vou frustrar ela? Como é que eu vou falar alguma coisa para ela que ela não vai gostar ou que eu vou impor ali a minha vontade naquele momento? Então, esse foi um dos desafios muito grandes e que eu lido com ele até hoje, já melhorei muito. Mas eu lido muito com ele. Então, assim, como é que eu vou me comunicar sem estar ali prejudicando, né? Me prejudicando. Né? E aí foi. E aí comecei a faculdade. Já na faculdade eu já vi que aquilo ali era para mim. E aí a gente começa na faculdade a conhecer o universo da comunicação. Você vê que a televisão é um dos pontinhos que está ali. Só que quando eu entrei para a faculdade, isso em 99, se eu não me engano. Cara, não tinha rede social. Não. A internet não é o que era hoje. Era discadinha a internet. Né? Então, assim, era muita coisa que ainda tinha para acontecer. O rádio tinha uma força absurda também. Então, eu tive a oportunidade na faculdade de passar um pouquinho por tudo isso. Né? A gente tem aula de rádio, de TV, de redação. E na minha turma, eu não tinha tido ainda a aula de assessoria de imprensa. Eu nem sabia o que era isso, né? A gente falava muito de relações públicas. Já era fomentado nessa época a assessoria de imprensa? Sim, nessa magnitude que a gente tem hoje? Não na magnitude que a gente tem hoje, né? Assim, hoje, eu acho que o mercado reconhece muito a importância da assessoria de comunicação. Ela sempre existiu, ela sempre esteve ali, mas talvez não com a força que tem hoje. Com o propósito que tem hoje, porque a gente se reinventou muito também, né? Com certeza. E aí, quando eu estava na faculdade, eu comecei a ouvir falar de assessoria de imprensa, que é uma área que você fica por trás ali dos bastidores, você impacta muito na carreira de outras pessoas, na reputação de outras pessoas. Mas como é que é isso, né? Porque a empresa não é minha. O talento não é meu. E como é que eu estou impactando a vida da outra pessoa? Como é que isso acontece? E aí eu comecei a ter a oportunidade de entender um pouco melhor. Aí, já na faculdade, eu comecei a fazer estágio, mas não na parte de assessoria de imprensa. Fiz outros tipos de estágios, estágio em jornal, até que eu tive uma oportunidade, eu já tinha 1 ano de formada, em fazer assessoria de imprensa. Era uma vaga temporária. Numa agência enorme. Falei, meu Deus, assim, era a Globo, né? O que a gente tem hoje, né? De referência, né? Era a Globo das assessorias de imprensa. Falei, meu Deus que baita oportunidade. Céu. Mas é provisório, então, assim, eu já vou ter uma bagagem ali, né? Pô, eu já vou colocar isso no meu currículo, que eu vou trabalhar ali. Pô, vai ser muito bom para mim.
E aí eu fui, assim, sabe aquele filme O Diabo Veste Prada? Eu amo esse filme. Que tem nenhuma referência a chefes, tá? Eu tô falando a referência ao cenário, né? Porque ela foi trabalhar numa revista super conceituada. E ela pouco conhecia ali daquele cenário. E tem aquela cena, né, do deslumbre dela. Né? O primeiro dia, quando ela chega, ela vê aquela movimentação toda, aquele pessoa que ele entra, que ele sai, aquele lugar lindo. Troca de roupa e sapato alto e não sei o quê. Eu fui total aquela personagem, assim. O meu primeiro dia naquela agência, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Gente, que empresa maravilhosa. E aí, Tamires, quando eu cheguei à noite em casa, meus pais, né? E aí, como é que foi? Eu falei, cara, eu só sei de uma coisa, eu não vou ficar lá 3 meses, não. Eu não sei o que eu vou ter que fazer, como é que vai acontecer, mas eu preciso ser efetivada. Lá. Gente, é um sonho, as pessoas são lindas, são educadas e uma boa vontade de te ensinar. E eu falei, eu preciso daquilo. 3 meses, 4, não me lembro. Acho que era uma licença maternidade na época. Eu não sei se vai ser o suficiente para mim. E ali eu fiquei 4 anos. Olha! Ali eu fiquei 4 anos, eu dei o meu sangue, assim, para me adaptar, porque era um ambiente que exigia muito da gente, né? Assim, ali eu não podia ser mais uma. Eu, desde o primeiro dia, eu tinha muita responsabilidade. Então, assim, eu precisava fazer aquilo dar certo. Você tinha que fazer a diferença ali para se mostrar. E aí, assim, eu tive... Aí que entra, assim, a mãozinha de Deus, né? Assim, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas muito legais, assim. São uns anjos que eu costumo dizer. Que são passam anjos pelas que nossas entram na vidas. nossa vida e que vão falando ali o que você precisa escutar. Porque foi um momento que eu recebi muitas críticas construtivas. Olha, você tem que se portar, é assim, não é assado. Você tem que falar com o cliente é dessa maneira. E é uma coisa que eu vejo que é muito difícil, às vezes, a gente receber feedback, né? Seja dar e receber. Dar e receber. Hoje, que eu nunca imaginei que um dia eu tivesse que dar feedbacks, a gente vê que é muito difícil. É muito difícil. E receber também. Principalmente nessa etapa que a gente está começando a construir a nossa carreira, a construir a nossa marca, né? Enquanto júnior, enquanto Tamires. Exatamente. Você recepcionar ali um feedback não tão positivo, mas entender que ele é construtivo, você tem que trabalhar a tua imaginação, a tua mente, o teu emocional. Para você lidar bem e pegar aquilo que te absorve de positivo para você crescer. Exatamente. E aí, eu tinha muito esse tipo de feedback. Olha, você vai atender um cliente muito grande, você vai participar de uma reunião importante. Você não pode vir vestida como uma menininha, né, que está aqui para aprender, não. O cliente tem que sentir confiança em você, que por mais júnior que você seja, você tem o seu papel ali. E é uma coisa que eu trouxe para minha vida. Todo mundo tem a sua importância. Todo mundo. Né? Desde o estagiário, a pessoa que está ali para aprender, ao CEO. Ninguém está ali sozinho. E todo Ninguém mundo... anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Então, todo mundo tem o seu papel. E eu comecei a entender que eu tinha meu papel ali. E eu precisava exercê-lo com maestria. Então, eu precisava entender, né, a forma de eu falar, a forma de eu me colocar, passar segurança para o cliente. Então, foi uma empresa assim, que me deu a base que eu tenho hoje. Legal. Foi muito legal para mim. Eu tive gestores maravilhosos, colegas maravilhosos. E aí, dali, a minha trajetória começou. Aí, eu saí dali para ir internamente para trabalhar num cliente. Fiquei nesse cliente, acho que mais 2 ou 3 anos. Como assessoria também? Como assessora de imprensa. E aí, deixa eu tentar ir vendo aqui minha linha do tempo, porque é muito tempo. Eu estou completando, acho que 23 anos. Você vê que ela tem bastante bagagem, né? Não sei se é bom ou ruim, né? A gente envelhecendo, porque a memória vai se perdendo. E aí, de lá, dessa empresa que eu fui, eu não estou me lembrando... O que eu fiz depois, ou se foi direto, eu sei que eu consegui uma oportunidade para trabalhar fora do país. Olha, que chique. E eu trabalhei 1 ano na Itália, atendendo uma equipe de automobilismo. Maravilhosa. Nunca te contei isso? Não. É novidade? Novidade. Eu acho que o Cérvulo sabe dessa... Que bom que é novidade, que eu fiquei surpresa real. Dessa minha positivamente, passagem. claro. Outro grandíssimo desafio, porque assim, nem da casa dos meus pais eu nunca tinha saído. E aí, do nada, vai pra Itália. E aí, eu vou morar sozinha, trabalhar num ambiente totalmente diferente. Aí, você já estava com quantos anos? Eu tinha 25, 26 anos. Uma menina ainda também, né? 25, 26. Não tinha 30 ainda. E aceitei o desafio. Eu até brinco que a minha maior professora de italiano foi a Laura Pausini.
porque eu sou apaixonada pela Laura Pausini. Aí, quando eu entendi que eu ia ter que falar alguma coisa de italiano, eu comecei a ouvir música o dia inteiro e entrar Pra trabalhar em curso. pelo menos o ouvido ali, né? Porque o meu objetivo maior, na verdade, era até trabalhar pautas em português. Essa equipe de automobilismo tinha 3 pilotos brasileiros. Então, eu precisava desenvolver um conteúdo até para trazer para cá, para os patrocinadores deles, né? Para eles serem vistos aqui, aumentar a reputação deles. Que responsa, hein? Você não tem ideia. Rapaz. Então, assim, lá eu era mais uma peça. Assim, o objetivo deles nem era tanto com que eu firmasse a imagem da imprensa, da imagem deles na imprensa lá fora, porque isso eles tinham. Eu precisava fazer essa ponte, né, entre os trabalhos que os pilotos deles faziam na temporada europeia e trazer para a nossa imprensa aqui. Então, eu tinha esse mailing, né, porque eu tinha o contato com a imprensa brasileira, mas eu precisava estar lá, porque eu precisava acompanhar em tempo real. Tá de perto mesmo, né? Fazer foto, mandar, criar. Então, foi uma experiência, assim, muito legal para mim, muito desafiadora. Era só eu de mulher. Uau! Tinha uma outra... eram, acho que, 11 homens na equipe. E uma outra mulher que fazia parte administrativa, mas ela não ficava o tempo todo com a gente. E, assim, foi muito legal, mas você vê que o desafio que a gente passa aqui, ele está em qualquer lugar. Assim, a gente sofre muito com o machismo. Eu sofri, assim, muito lá. Assim, eles, poxa, mas você não se sente mal de estar aqui, sabendo que, de repente, a gente podia estar contratando uma pessoa daqui? Não sei por que eles te trouxeram, se uma pessoa daqui podia estar fazendo o que você faz. E aí você tem que aturar um monte de... O que eles acham que é brincadeirinha, né? É falta de respeito. E, infelizmente, é uma herança que eu não sei até quando que a gente vai levar, né, Tamires? Eu assim. também não sei. É porque a cada vez mais que o mundo se atualiza, algumas coisas não ficam muito atualizadas, não. Não. Algumas pessoas ficam um pouquinho ultrapassadas em relação ao conceito da mulher no ambiente de trabalho, enquanto posicionamento líder e tal. E a então, gente tem que só lidar, tem homem, sim. por que é uma mulher que está aqui? Então, a gente não tem muito assunto com ela. E já que é mulher e brasileira, isso aí, vamos fazer o um monte lance de é que ainda era brincadeirinha. estrangeira, né, pra Vamos eles. perguntar se ela sabe sambar. Era sempre assim. Quando chegava alguém, se eu sabia sambar, se eu tomava caipirinha. E ali, naquele momento... E assim, a gente vem de uma sociedade machista, né? Então, hoje, muita coisa que eu passava, eu também via como brincadeira. Mas lá no fundo, a gente sabe que não era brincadeira. A gente tem que... É o primeiro caos, talvez, aí, que você tenha vivido. É um Foi o mega teu primeiro caos. caos, de repente? Foi. Foi? É, porque você estava em outro país. Foi. Né? Tendo, no meio de um monte de homens. Você leva... É uma bagagem. Várias. Você leva aquilo com você, né? Onde você está. Não foi a primeira vez, né? São coisas que a gente vai passando desde a infância. E você entende ali na infância, né? De que você é menina, então você só pode fazer algumas coisas que o menino não pode. A menina tem que ter um comportamento diferente. E hoje isso é um desafio grande para mim, porque eu sou mãe de 2 meninos. E eu queria muito que meus filhos vivessem um cenário diferente. Sim. Que eu sei que vai ser muito difícil. É porque enquanto eles estão ali na redoma da mamãe, é uma coisa. Você protege, você cuida, você ensina da maneira como eles têm que agir. Mas quando eles entram para o mundo, para a escola, que vem outras culturas, outras maneiras de falar, aí começa a ter aquele choque. É o choque. Então, o mais desafiador é fazer com que eles percebam que aquilo ali é errado e que eles não devem seguir pelo mesmo caminho. Entendeu? Que exemplo não vai faltar. Exemplo não vai faltar. De como não fazer. Exatamente. E foi um caos. Foi um caos. Trazendo Foi aqui para minha ano? memória. Foi 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Foi um 1 ano caos. e 2 meses de caos. E aí eu me sentia muito mal, mas eu tinha que me sentir bem, porque eu estava ali para trabalhar, para fazer o que eu tinha que fazer. Você conseguiu fazer alguma amizade lá, alguma pessoa que você... Ai, vem aqui, gruda Com aqui homens. comigo. Com homens. Mas Tive alguém grandes amigos. menos machista ao ponto de entender que você era uma pessoa que poderia ser uma grande amiga e aliada ali no trabalho, de repente? Ou não rolou? Assim... Eu acho que na cabeça deles, assim, pô, vou fazer uma caridade para ela. Ela é sozinha, não tem ninguém, né? Sim, então... precisa de alguém aqui para apoiar. Eu sou um pouco menos sem noção. Então, assim, tive algumas amizades. No período que eu tive lá, minha família foi me visitar. Meu pai esteve comigo. Eu tive uma amiga que ficou lá comigo um período. Então, isso me ajudou bastante. Mas é muito difícil, assim, a gente fazer valer o nosso valor. Né, num ambiente ainda que é todo masculino. Mas eu te falo que o machismo, ele não tá... Quando a gente pensa em machismo, a gente pensa no homem.
Mas não, tem mulher que é machista também. Muito machista. Em falas machistas, posicionamentos machistas, pré-julgamentos desnecessários. Exatamente. Exatamente. Então, eu voltei para cá. Aí, quando eu voltei, né, para o Brasil, eu trabalhei, mas acho que em 2 ou 3 agências. Tive passagem por outras agências. E aí, na última agência que eu passei, eu comecei a ter essa... Eu nunca tive, tá? Isso aqui... Eu sempre imaginei que se eu tivesse onde eu estou hoje, ia ser um caos. Uhum. Porque a gente passa a vida toda sendo CLT. Uhum. E quando a gente vira CNPJ, né? Assim, é uma ruptura de tudo que a gente sempre acreditou, imaginou que funcionasse. Sim. Você já imaginava que você carregaria tanta responsabilidade assim? Não. Não, assim, que um dia eu estaria aqui hoje tendo esse papo com você, assim, de uma CEO para outra. Não. Você pergunta, era seu sonho? Não. Eu era muito feliz fazendo o que eu fazia. Você se imaginava entrando em agências e cuidando das marcas de outras pessoas? Crescendo fazendo outras dentro pessoas crescer dessa junto? área. Só que o que acontece? Assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que é o ponto, assim, que faz a diferença, né? Quando você é apaixonado pelo que você faz... Eu amo o que eu faço, é muito difícil. Você faz com muita qualidade. E é muito difícil isso, né? Assim, em qualquer profissão, né? Você faz, não é que você não goste, mas às vezes teve aquela pressão da família, a família toda de médico, eu vou fazer medicina. A gente vê muito isso com medicina e advocacia, né? Sim, eu mesmo tive, tá? Dá licença aqui. Quando eu fiz engenharia, do nada mudei para o mundo de finanças e meu pai me olhou torto algumas vezes. Falei, como assim? Você estudou a vida inteira para engenharia, agora do nada você Como assim? Você quer trabalhar com fazer isso comigo, né? Como assim? Então, eu entendo como é que é. Mas é aquilo que toca o nosso coração em termos de prazer com o que se faz. E aí, todo lugar que eu passei me ensinou muito. E eu tive essa visão de aprender com o que funciona, com o que não funciona. E eu comecei a pensar, poxa, essa agência que eu estou trabalhando, ela tem essa dinâmica. Aí eu chegava em casa, você não concordava eu faria tanto. Diferente. Se fosse na minha empresa... não é nenhuma crítica, assim, não, olha, talvez eu fizesse diferente, eu ia fazer isso... Sim, mas te deu uma capacidade reflexiva sobre, de Vai repente... funcionar? Não sei, mas Sim. eu ia fazer diferente. Nessa reunião, poxa, eu não ia abordar o cliente dessa maneira, eu acho que eu ia abordar ele de outra forma, talvez, não que a minha forma, né, não tem uma fórmula do sucesso. Não quer dizer que a sua seria perfeita, mas eu jamais teria autonomia de fazer o que eu bem entendesse. Com certeza. Porque a gente sabe que tem um preço muito alto que a gente vai pagar se isso não funcionar. Exatamente. Que pode não funcionar. Eu comecei a ter aquilo dentro de mim. Será que isso pode funcionar? Não pode? E aí, a idade foi chegando. E aí, eu tive meu primeiro filho. E aí, eu falei, olha, quer saber? Eu vou tentar. Se não der certo, eu volto para a agência. Assim, Bagagem talvez que isso não te falta, né? Talvez isso não seja um caos para mim. Sim. Eu vou tentar. Se não der certo, porque assim, eu vou continuar atuando na minha área, né? Eu não estou saindo, poxa, eu vou montar uma franquia. Vou tentar, porque como é que vai ser essa retomada para o mercado? Eu não vou sair do mercado de trabalho. Eu não vou sair da minha área. Então, isso me deu muita segurança na época. Porque todo mundo, é o que eu te falo, todo mundo acreditava em mim, menos eu. Então, minha família... Você foi construindo ali um poder de... Exatamente. Deixa eu me justificar aqui, até ter força. Não, agora eu vou. Não, eu não tenho mais como não falar que eu não vou, né? Então, assim, bom, se não der certo, eu volto para o mercado, né? Eu começo a atender, de repente, como autônoma ou procuro uma agência, porque eu não vou sair, eu vou continuar fazendo, mas agora para mim, né? Então, eu vou poder gerir melhor o meu tempo. Eu já tinha um filho pequeno, né? O Luiz, na época, estava com um ano e meio, eu já tinha um ano, não me lembro muito bem, mas ele era bebê de colo. Eu falei, e agora, né? Porque eu vou trabalhar para mim com uma criança pequena, mas vai ter que dar certo. Porque quando eu estava nas empresas, também não tinha que dar certo. Sim, eu tinha o meu horário de trabalho, eu tinha minha responsabilidade. Cobrir a regra das pessoas, então, as políticas delas, as diretrizes dela. Agora são as suas. E aí vai ter que funcionar. E aí, eu sempre, quando eu conto essa história, não é porque eu estou aqui, tá, com você, é que entra o Cérvulo na minha vida. Primeira pessoa que eu procurei, porque assim, o que é MEI? O que é empresa? Eu não tinha nenhuma referência de zero, noção. De nada, né? E aí, procurei o Cérvulo, que sempre foi meu cliente, assim, foi o meu maior incentivador. Eu falo isso com
Mas, assim, com o peito, assim, cheio de alegria. Porque é uma pessoa, assim, que foi e é muito importante para mim. E aí eu falei, Cérvulo, tô pensando em montar... Me ajuda. O que eu tenho que fazer? Como é que é? Porque eu já ouvi falar, né? Negócio de MEI, como é que funciona. Ele falou, Júnior, vamos lá. Vou fazer tudo para você, vou te ajudar, vou te explicar. Mas vem cá, você não vai abrir MEI, não. Eu falei, mas eu sou MEI, né? O MEI não é uma empresa de uma pessoa só. Né? Tô começando agora, vou fazer um MEI. Não, eu sou MEI. Sou eu e eu e eu. Ele falou assim, mas você vai dar muito certo. Pô, Cérvulo, eu tô... apostando nisso. Muito obrigada por isso, mas sem certeza. Mas, assim, no caso hoje, né? Assim, eu só tenho eu e mais nada. Mas você vai dar muito certo. Você vai ter 2 trabalhos. De abrir uma empresa agora e depois mudar tudo. E eu, gente, esse homem é louco. Porque, assim, ele está acreditando em mim mais do que eu mesma, que estou trabalhando aqui na mesa da sala, né? Tentando ali arrumar um cliente, ou como é que vai fazer. Ele, não, você vai... Ele confia. Confia. Vamos abrir a empresa na época, acho que é Ireli, né? Que acho que não existe mais. Falei, meu Deus do céu, tá bom, vamos. Aí, ele colocou o time dele, né, para me ajudar. Aí, eu já comecei assim, Tamires, eu falei, gente, eu sou muito importante. Aí, gente, eu tenho uma contabilidade, eu vou ter uma contabilidade. Gente, eu tô demais. E foi realmente quando tudo começou. E aí, se transformou em um CNPJ. Aí, saiu de CPF para CNPJ. Inclusive agora, julho, eu acho que é 16 de julho. Quando que é? 13, né? 13 de julho. Que fez aniversário? Foi quando... foi. A gente até mandou ali um mimo Vocês mandaram um presente pra gente, maravilhoso. Foi. E aí, foi quando marcou, né? Eu já estava atuando ali, mas foi quando marcou mesmo... 7 anos. 7 anos já. De muita história, graças 7 a anos. Deus. E aí, eu comecei ali a trabalhar sozinha, aí começou, né? Aí, vamos lá. Eu não era MEI, né? Mas eu era o atendimento do cliente, né? Eu era ali o comercial... Porque como é que eu ia fazer com um cliente só? Eu não ia sair ali do lugar, né? Eu era... Não tinha condições de custear pessoas nesse momento. É você que faz tudo. Eu não tinha como me custear. É assim que funciona. Quando a gente abre um CNPJ, a não ser que a gente tenha seja um herdeiro. Era de fé, exatamente. Se não for um herdeiro, é começar por baixo mesmo. Eu estava até vendo um podcast que a CEO da Nubank, ela começou fazendo os atendimentos 0800, era o próprio celular dela. Que ela atendia. Então, é assim que a gente começa. 100 pessoas, a gente fazendo todas as etapas. E com muita coragem. Galgando, e com muita coragem, muita fé. E você sabe que eu comecei a ter uma responsabilidade. Eu fiquei assim, poxa, essas pessoas todas acreditam em mim, não posso desistir. Não posso desistir. Todo mundo acreditou. Você já estava com aquele peso de não frustrar aquelas pessoas. Olha como é que, às vezes, uma coisa ruim é boa pra gente, né? Exatamente. Poxa, todo mundo acreditando em mim, minha família me incentivando... Sabe? Meu marido me incentivando, meu pai, meu irmão. Pô, isso tem que dar certo, você é muito talentosa. E eu realmente, Meu contador, gente, acreditando em mim. Porque vamos combinar, assim, trazendo para a realidade, não é todo contador que traz ali uma expectativa legal ali do cliente. Eu falo, não, faz assim, porque isso aqui vai dar certo, não sei o quê. Tem contador que chega ali, você quebra um CNPJ, é tanto, vamos abrir, beijo, é o automático, ele está fazendo dele. Exatamente. E ele enxergou esse valor em mim. Exatamente. Porque a gente já se conhecia, né? Eu cuidava, né, da imagem dele desde 2011. Tem tempo, Bessa. Então, assim... Se eu fosse tão ruim, acho que ele não tinha me dado, porque, assim, o Cérvulo é o cara. Não, claro assim, que não. ele não ia falar isso para me agradar. Ele sabe de longe quem vai e quem não vai. Ele não ia falar isso para me agradar, porque eu sou legal. Não. E eu pensava muito nisso. O Cérvulo falou para eu não abrir MEI, mas o Cérvulo falou, tá bom. Então, eu vou confiar. E aí, começou. E quando que foi que você começou a galgar mais uns passinhos? Peraí, deixa eu pegar uma pessoinha aqui. Para poder me ajudar, que já não está mais dando. Que é uma glória, né? Olha que loucura. Foi um pouco antes da pandemia. Um pouco que antecedeu a pandemia, em 2019. Acho que, se eu não me engano, em 2019. Eu ainda trabalhava de casa. E eu sempre tive essa preocupação. Não, eu vou dar conta. Mas se eu tiver alguém, o meu cliente vai estar muito melhor assistido. Porque se um dia eu não posso ficar doente, eu não posso nada, porque eu estava ali
o tempo todo. E já sendo mãe, né? E já tem sendo aquela mãe. responsabilidade da maternidade. E eu tinha um só na época, porque assim, a gente não é só mãe, né? Você é tudo. Uhum. Né? Você tem ali a sua responsabilidade casa, de mãe, de enquanto filha, de dona de esposa. casa, de tudo. E aí eu já tinha um númerozinho de clientes considerável. Eu falei, não, eu preciso ter alguém. E aí busquei ter um estagiário na época, né? Que era, eu falei, Menos não, custo. vai me pra dar um apoiar. suporte, né? Uma pessoa. E aí eu consegui uma ótima estagiária que ficou comigo um tempo. E aí, assim, foi uma coisa muito legal, porque a gente trabalhava juntas, ela ia para minha casa, trabalhava comigo. E aí um dia ela me ligou, assim, falou, Ju, eu acho até que eu já estava grávida do meu segundo filho. Ela, Ju, eu não sei como é que eu vou falar isso para você, eu tô assim, porque a gente acaba criando uma relação, né? E ela falou, Sim, olha, no surgiu uma início, oportunidade para mim muito legal, para eu ir para uma agência muito grande. E aí ela conversou, eu falei, olha só, se você não for, eu vou. Brinquei com ela, né? Eu falei, você tem que ir, isso me enche de alegria, porque assim, alguma coisa da nossa troca te enriqueceu. Foi positivo. Você não está indo para esse lugar à toa. Você está indo porque você tem capacidade de ir, você vai ser muito boa. E ali, naquele primeiro momento, eu falei, meu Deus, e agora? Voltei para estaca zero porque eu tô sozinha, Tô como é que eu muito vou feliz fazer? que eu consegui fazer uma pessoa, né, escalar ali E aí a vida. lembra que eu não era MEI, mas eu também tinha que virar naquele momento ali uma RH, né? Porque agora eu tenho que Como conseguir com contrato outra alguém. pessoa. E aí eu consegui a outra pessoa, e aí essa pessoa ficou comigo um tempo, depois veio uma outra pessoa, Mas ainda ali com uma pessoinha só, Com na uma pessoinha equipe só. pra apoiar. com uma pessoinha só. E aí, eu acho que foi na pandemia, se eu não me engano. Eu já tinha uma pessoa muito boa que estava comigo. E aí veio a pandemia. E aí, aproveitando o gancho, como é que foi o cenário do início do CNPJ? Porque você começou e entrou o caos. Talvez o segundo caos, não sei, mas foi o caos para todo mundo. Para algumas empresas nem tanto, porque algumas empresas conseguiram aproveitar ali o cenário da pandemia para ganhar força. Sim, sim. E qual foi o cenário da Brau no período da pandemia, assim? Que você estava começando, ainda se estruturando e veio aquela pandemia Não sei se louca. foi o segundo caos, porque a gente vive caos todo dia, né? Todo Mas dia. foi um mega caos. Foi um mega caos, assim, geral, porque você não pensa mais só em você, né? Como é que vai ficar agora a vida, o mundo? Como é que vai ser? A família, filho, Como é que vai você ser com isso filho tudo? pequeno. E aí eu tava, né, com meu filho pequeno. O segundo já tinha nascido? O segundo. Eu já tinha o segundo, já tinha o Bernardo. O Bernardo tinha meses, porque ele é de setembro de 2019. A pandemia foi declarada em março de 2020, né? Então, ele tinha, sei lá, 6 meses, 5 meses. E aí, quando realmente a OMS decretou a pandemia, falei, pô, foi bom enquanto durou, né? Foi legal enquanto durou, foi muito bacana. Você pensou assim, em desistir nessa época? Eu não pensei em desistir, mas eu achei que as pessoas fossem desistir de mim. Mulher! Falei, bom, achei. Falei, não, a primeira coisa agora que as pessoas vão cortar é comunicação. É que aquela história que a gente já conversou, né? Que as pessoas não entendem como investimento. E aí entra aquela síndrome do patinho feio. Falei, não, agora o pessoal vai pensar, ou eu vou demitir parte aqui do meu time ou eu continuo com comunicação. Né? Sempre entra na lista de cortes. E eu não perdi nenhum cliente. Olha. Nenhum cliente. Eu renegociei contratos. Claro, tem ali os ajustes. Eu renegociei contratos. Ali foi um momento de todo mundo dar mão para todo mundo. Fornecedores, clientes, todo mundo conversava. Olha, eu não quero sair, mas o meu cenário está caótico. Mas o teu também tá. Então, vamos se abraçar e ver o que a gente consegue fazer. Eles não iam desistir de mim se eu não desistisse deles. Porque eu entendi que ali era o momento que eles precisavam muito de mim. Muito de mim. A gente sempre fala assim, o que é o coração de uma empresa? Poxa, é o administrativo, é o financeiro. Eu falo que é o financeiro. É o financeiro, mas é claro que é. Mas eu vou te falar, a comunicação é o pulmão. É verdade. É o pulmão. Isso é muito importante. Né? Não é todo mundo que tem essa percepção. Eu não quero ser o coração. Até porque, é claro, o coração de uma empresa é a gestão, é o administrativo. E ainda bem que eu tive essa visão. Porque muita gente ainda acha que não, né? Que consegue fazer sozinho e tudo mais. É o pulmão, a comunicação. E eu falei, não, esse pessoal agora... mais do que nunca agora que eu tenho que mostrar meu valor. A gente tem que mostrar para o mundo o que você está fazendo nesse momento. Teve algum cliente seu que precisou
um pouquinho mais das atividades da Brau, em termos de gestão de crise, ou em termos para... Não, Júnior, esse meu momento é um momento muito bom. Eu preciso trabalhar a minha mídia, porque todo mundo ficou dentro de casa, né? Exatamente. E a cabeça começa a borbulhar de ideias, de não sei o quê. E alguém chegou a usar muito a Brau, falando assim, Júnior, me ajuda nisso aqui, que eu quero... Esse é o meu momento para eu dar o boom. Então, aí foi um pouco da nossa virada de chave, porque o meu DNA é assessoria de imprensa. Sim. Eu sou jornalista especializada em assessoria de comunicação. Só que hoje a comunicação, a assessoria é um pilar da comunicação. É. E aí, nesse momento, foi muito legal você trazer isso, porque aí, nesse momento, eu vi que meu cliente precisava muito mais de mim do que a parte de relacionamento com a imprensa. Então, ele precisava fazer um comunicado para a empresa dele, ele precisava se posicionar de uma outra maneira. E tem muita coisa que, às vezes, as pessoas acham que é assessoria, mas não é. É até bom você explicar um pouquinho como funciona também. Pois é. As pessoas não sabem segregar. E né? você disse que a assessoria é um dos pilares da comunicação. Quais seriam os pilares da comunicação, assim, propriamente dito? A comunicação, ela é muito 360. Não adianta eu ter assessoria de imprensa se eu tenho um porta-voz que não sabe falar. Uhum. Então, eu tenho que aplicar um media training nessa pessoa, nesse profissional, nesse porta-voz, que geralmente a empresa tem mais de um. Eu tenho que saber usar os outros canais de comunicação que não necessitam do relacionamento com a imprensa. Né? As redes sociais, por exemplo, eu não estou ali falando só com a imprensa. Eu estou falando com o meu público, eu estou falando com os outros players do meu mercado. Isso ganhou muita força na pandemia, porque as lives começaram a surgir que nem doido. Todo mundo queria fazer live, todo mundo queria fazer Todo mundo online. foi para a rede social. Porque você tinha público ali 24 horas. As mídias acho que passaram a ganhar força nesse período, muito, ouso foi dizer, um boom. talvez. Foi um boom de live. Uhum. Né? Qualquer momento que você entrava ali no Instagram... tinha uma live acontecendo. Você podia escolher ali, né? Eu quero saber de finanças, de comportamento, psicologia. A gente falou muito de saúde mental, né? Você podia escolher. Isso não é assessoria de imprensa. Não é imprensa, tá, né? Mas é total comunicação. Sim. Então, eu comecei a receber demandas dos clientes. Então, eu falei, vamos lá, a gente vai dar a mão agora, né? Então, eu vou pensar aqui numa comunicação mais 360 para você. E eu vou te atender com o que eu tenho de braço ou através de parceiros meus. Uhum. Porque eu não sou especialista em gestão de redes sociais. Mas eu sabia que o meu cliente precisava daquilo naquele momento. Então, vamos lá, vamos unir forças. Que não deixa de ser um braço da comunicação. Então, claro. Eu não posso deixar de te apoiar nesse Então, foi um momento que o nosso mercado se uniu. O nosso mercado se uniu. Quem pensa que está sozinho, morre, Tamires. Com certeza. Se você começa a enxergar o seu concorrente, né, ou outro cara ali da comunicação, do teu mercado como um inimigo, você vai morrer. Você vai morrer. Porque, assim, ninguém é igual que ninguém. Ele deve ter as competências dele. Uhum. Ele tem o formato dele de trabalho, né? E nem por isso ele é uma ameaça para você. Então, eu comecei a pensar, não, eu tenho que dar ali meus pulos para conseguir atender esse cliente. E aí, muita coisa que eu já fazia, olha, eu preciso fazer um comunicado, eu preciso fazer um texto, isso aí eu faço. Uhum. Claro que eu faço, sou jornalista. O que eu vou... Olha, eu preciso mudar aqui todo o conteúdo do meu site, isso eu faço para você. E ainda não tinha chat GPT nessa época. Nem que chat GPT. O chat GPT estava aqui, era o meu neurônio PT, que a gente tinha que botar para funcionar. Porque hoje a gente já está entrando nessa leva da IA, que a gente estava falando há pouco tempo, que acaba revolucionando um pouco o universo da comunicação também. Muito. E aí, eu já vou pular para outra etapa em como que vocês lidam com isso hoje. Que tem o ChatGPT, tem várias ferramentas hoje que apoiam, tanto na parte de redação, quanto até... Tem até IA que faz hoje as fotos comerciais e tal. Como lidar com isso e como que você entende essa mudança drástica de realidade, assim, das empresas? Esse avanço da comunicação, que é diário... Ele impacta muito na nossa vida. E eu sempre conto, estava te contando mais cedo, né? Que eu sou da época que eu me comunicava com alguns veículos de comunicação por fax. Loucura. Então, hoje, eu estou aqui vendo, né, o ChatGPT me ajudando no meu trabalho, porque ele não vai me substituir. E muitas pessoas... Acho que a pergunta que norteia esse cenário mas a IA vai substituir? Você acredita que não vai substituir, assim, as atividades da comunicação? Eu acho que não. Eu acho que ela vai substituir, de repente, funções. Ela vai revolucionar profissões, mas eu não acho que a IA vai substituir
a força que a gente tem. Eu também, eu concordo. Eu penso isso, né? Ela vai revolucionar. Por exemplo, o ChatGPT, ele ainda não me aposentou. Ele está me mostrando que eu tenho uma outra ferramenta, né, para auxiliar, para otimizar o meu trabalho. Isso. É otimizar e você ter tempo de poder estudar e se aprimorar as novas realidades do momento. Exatamente. Por exemplo... talvez crie-se uma nova área, de repente, daqui a mais um tempo. Uma das funções do trabalho do assessor de imprensa é levar para o cliente um compilado das aparições que ele teve ali nos veículos de comunicação. Então, quando eu comecei lá atrás, naquela empresa que eu te falei, que eu comecei, né? A gente tinha um departamento dentro da empresa para fazer o que a gente chama de clipping, que são as clipagens. Como é que era feito isso? A gente recebia diariamente os jornais. Então, eu ia lá ler os jornais, até para eu me atualizar, saber o que estava acontecendo. Aí, eu abri ali, estou folheando um jornal, achei a sua matéria. Eu pegava uma folha de A4, fazia o cabeçalho, cortava ali a sua matéria, colocava para você para te mandar no final do mês o seu relatório. Hoje em dia a gente recebe isso por e-mail, rápido, em 2 tempos. Era assim que eu fazia. Então, você recebia uma pastinha no final do mês, com um relatório, com todas as matérias. Aí, o que teve, de repente, de online, eu imprimia para mandar para você. Então, assim, essas ferramentas hoje me mostram que eu preciso continuar fazendo isso para você, mas de uma forma muito mais eficiente. São as inovações que vão acontecendo. Então, ali no dia, na hora, você está recebendo, você está ali acompanhando, a gente já está vendo a repercussão daquilo ali. Então, a internet, ela está proporcionando cada vez mais isso para a gente, a tecnologia. Então, ela não me substituiu. Ela me melhorou, está me fazendo uma Júnia 5.0, né? Lá, quando eu comecei, eu era 1.0, versão demo. E hoje eu sou 5.0 por conta da tecnologia. Com certeza. Então, eu não acho que ela vai nos substituir. Espero que não. Como usar hoje essa tecnologia ao nosso favor? Porque, ao mesmo tempo que a IA, né, e a tecnologia como um todo, ela tem vindo para revolucionar o cenário, e todo mundo está usando mídias e querem aparecer a todo custo, mas até que custo? Porque chega um momento que a comunicação ela tem que virar um pouquinho a chave e não mais cuidar das mídias para eu criar autoridade, mas para eu tirar ele das mídias um pouquinho, porque acabou fazendo a gestão de crise. Aí fala um pouquinho como funciona isso. Exatamente. A gente, quando decide ser uma figura pública, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, porque quando você começa a ter o seu público e começa a ter uma autoridade dentro do seu meio, o holofote vai todo para você. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente está levando para o público, né? O que, a minha opinião, como é que isso vai impactar no outro. Porque eu não estou falando mais para mim ou para a minha empresa. Você, como CEO de uma holding, o peso que você tem com o que você fala ali dentro é e quando você leva ali para a sua rede social... É outro. É muita gente. Então, muita gente que às vezes não entende, não é especialista na sua área. Ele vai ter a opinião dele sobre o seu assunto, a pessoa que não viveu o que você está vivendo. E aí, Tamires, a gente entra ali no tribunal da internet, né? É isso. Todo mundo tem as suas opiniões e tem pessoas que não têm aquele equilíbrio de entender que eu respeito a sua opinião, mas eu tenho outra. Não, aí começa aquele embate danado, uma brigalhada. Como lidar com isso? E é difícil de aceitar. A gente vê isso todo dia. A pessoa faz uma postagem ali com a impressão dela daquele momento, com a visão dela. E ela sabe que, a partir do momento que ela aperta ali, que ela clica para compartilhar aquilo, ela está compartilhando com o mundo. Ela está dizendo para todo mundo que então, a opinião dela é essa. Mas, assim, eu estou dando direito para aquela pessoa, né? Exatamente. Eu estou dando direito para ela de interpretar aquele meu conteúdo da maneira dela. Então, a minha dor nunca vai ser igual à sua, o meu aprendizado nunca vai ser igual ao seu. E é uma situação que a gente conversa muito com os clientes, né? Como lidar com essa exposição, como lidar até com a superexposição. E até também criar ali um feeling, né? Tipo, peraí, isso que eu ia falar, não vou falar não. Exatamente. Porque eu sei que pode causar um alvoroço. Então, na hora que a gente fala, que a gente se comunica com as mídias, a gente também tem que filtrar. Muito. E nem todo mundo tem um certo filtro. Então, tem que aprender ali uma certa filtragem, porque dependendo do que você vai falar... E é muito comum também, você até fala num tom, a sua interpretação, mas os cortes, as pessoas pegam só aquilo ali, aquela palavra ali, que não está contextualizada, perdão, e aí acabou. Você virou um caos. Isso.
E aí Isso. Aí o entra a caos tá comunicação formado. para tratar o caos. É. E aí quais seriam, talvez, ali o caminho? Por exemplo, está muito nas mídias agora o tal CEO que teve um relacionamento com a diretora de RH e virou aí manchete para todo mundo. Como lidar, por exemplo, nesse caso? Ele acabou pedindo renúncia, né? Não tinha muito o que fazer no caso. E como lidar nesse caso, por exemplo, de que você, do nada, você constrói sua autoridade e você causa um erro. É um que minuto baita para erro. destruir tudo. É 1 minuto para destruir tudo. Como que a comunicação entra nesse sentido, assim? É um braço da comunicação que a gente nunca quer fazer, que é a gestão de crise. Eu digo nunca quer fazer porque eu sei que eu estou ali apoiando o meu cliente, mas num momento que ele nunca desejou passar. Pois é, horrível. Nunca Até desejou vocês passar. têm que ter inteligência emocional para lidar com esse momento, né? É muito difícil, porque... E muitas vezes você até se envolve, você se compadece ali do momento. É isso. Assim, quando você procura uma agência de comunicação, você sabe o que você está esperando. Eu sei o que o cliente está querendo de mim. Né? Ele quer que eu seja ali uma parte muito importante para ele conquistar notoriedade, visibilidade de forma inteligente, notoriedade. Então, assim, ele sabe o que ele quer de mim. Quando acontece um problema, que a gente tem que fazer uma gestão de crise, é tudo muito inesperado. Ele não sabe. Ele entra no modo desespero total. E vocês são ali as portas da esperança para ele. Ele entra e aí é que é um momento da gente ter uma cumplicidade muito grande com o cliente. Porque no desespero, nem sempre o que você vai orientar é o que ele quer fazer. Normalmente, eu acredito que é bem difícil. A gente passa muito... Eu já fiz algumas gestões de crise bem significativas. E aí você senta, conversa com o cliente, fala, olha, menos é mais. Vamos entender o que está acontecendo. Para você não se expor agora, né? A gente vai assumir essa comunicação com o seu público. Vamos supor, não vamos mais postar nada nas redes sociais. Ah, não, tá ótimo, Júnior. Então, já entendi. Ou vamos postar alguma coisa para dar uma outra... chamar a atenção Vamos criar uma lado. estratégia para a gente lidar com esse tipo de situação. Tá bom, tá ótimo. Você vira as costas quando você vê... Peraí, ele tá fazendo aqui uma live, falando um monte de coisa. Porque bate o desespero. Bate. E aí quer falar, quer ele, se defender. naquele meio tempo, ele recebeu uma outra mensagem. E é sempre assim, né? Ah, não, mas meu tio me ligou falando que eu preciso fazer isso. Poxa, mas eu acabei de te explicar. Você foi assessorado, né? Confia no processo, confia na gente. Apaga esse vídeo que você começou a fazer. Vamos fazer assim. Esse é o mais desafiador, né? Entre ali a empresa de comunicação e o cliente. Você estabelecer essa relação de confiança é essencial. Sim. É essencial, porque o cliente tem que confiar. É a porta de entrada, né? Eu acredito que quando o cliente contrata assessoria de imprensa, é porque ele confia no teu trabalho e na pessoa ali que está ali atuando. Né? Porque ele vai cuidar daquilo que em 5 segundos pode dar um problema. E a depender do que ele cuidar também, ele pode ser o causador de problema. Exatamente. Então, quando você vai buscar um prestador de serviço, você não vai buscar referência dele? Né? Será que é legal? Já fez algum trabalho bacana? E eu hoje faço isso também. Quando alguém me procura, vamos ver se... Sabe por quê? Senão eu vou estar perpetuando uma coisa que não é verdade, não é palpável. Então, assim, para eu falar que a sua empresa é a melhor que tem no Rio de Janeiro, por que eu vou falar que a sua empresa é a melhor que tem no Rio de Janeiro? Você vai ter que me ajudar a... Você tem que me convencer. Porque para eu convencer o cara que está do outro lado... A narrativa tem que ser ali muito... A gente tem que sustentar isso. Se eu atendo, sei lá, uma clínica de estética que fala que tem o melhor tratamento... Poxa, me ajuda. Como? Me ajuda a te ajudar. Então, é muito importante essa relação de confiança. Você pode chegar para mim e falar, olha, Júnior, eu quero ter o melhor serviço. Eu estou trabalhando para isso. Uma coisa, não é? Sim, Agora, certeza. eu afirmar que eu tenho o melhor serviço é completamente diferente. Completamente diferente. E pedem dados, pedem informações. Hoje em dia, não basta você só dizer que você é. Então, você tem que mostrar. Você tem que provar. E, assim, eu acho legal isso. Eu acho legal. É uma relação de confiança até que o outro lado também tem comigo. Porque qual que é o papel do assessor? A gente faz a ponte. Né? Eu sou a ponte entre o meu cliente e o formador de opinião. Então, o meu cliente está confiando em mim e a minha fonte aqui do outro lado também está confiando em mim.
Então, olha a responsabilidade que eu tenho. Uma baita responsabilidade. Então, eu não posso levar para o formador de opinião, né, para o jornalista, para o meu colega que está ali do outro lado, para o produtor, uma informação que eu não verifiquei antes. Uma informação que é uma suposição, um dado que não é palpável, que não existe. Então, assim, é muita responsabilidade. E nem sempre o cliente entende isso. Ele acha que você não está jogando no time dele. Pô, mas eu estou te falando que eu faço... Não, mas não adianta a gente falar. Vamos mudar aqui a estratégia, como a gente vai comunicar? Porque uma vírgula muda tudo, né, Tamires? Uma vírgula numa frase mal empregada ali ou faltando, ela muda tudo. E hoje, no universo que a gente está vivendo, nas circunstâncias que a gente está vivendo, está muito em alta isso. As pessoas parecem... Eu acho que realmente deve existir ali uns bastidores que ficam esperando um caos. Deixa eu ver aqui fulano de tal aqui. Fulano de tal vai falar uma besteira. Ih, não botou a vírgula no lugar errado. Dá para contextualizar de outra maneira, porque isso existe. Muito. Você construiu algo com uma intencionalidade e essa intencionalidade, ela é ali completamente mexida. Muito. E as pessoas estão esperando isso. As pessoas estão esperando isso. Estão esperando ali uma falhazinha sua, porque uma falha de um é uma oportunidade de outro. Exatamente. E na sua concepção em relação à Brau, assim, qual foi um projeto que pode ter te marcado, assim? Acredito que tenha passado por vários projetos, vários clientes. A gente fez muita coisa legal, assim, muito... Em 7 anos, assim, a gente conseguiu conquistar muita coisa bacana. Mas um ponto que eu queria só voltar, depois que a gente teve essa virada da pandemia, sim. eu também entendi que, para eu sair do lugar, eu tinha que aprender a delegar. Porque a gente acha que só a gente sabe fazer tudo, né? E eu entendi que não. Quem construiu ali, sabe, tem o seu jeitinho, tal. Passar essa cultura para outras pessoas, e eu confiar. acho que é delicado. Ai, mas a pessoa não vai fazer do meu jeito. Não, ela vai fazer do jeito dela. Ela vai fazer do jeito dela e vai fazer muito bem feito. E não é... Porque a gente se compara, né? Poxa, se fosse eu falando com o cliente, eu ia falar de uma maneira, essa pessoa vai falar de outra. Se fosse eu resolvendo... Mas ela vai fazer da melhor maneira que ela pode fazer. Sim. Esse foi um grande dificultador para mim no início. Assim, quando eu comecei a ver que eu ia precisar montar uma equipe. Um estagiário só não ia mais me adiantar, agora vamos pegar. Hoje nós somos, eu acho que 18. Nós somos quase... Não chega a 20, mas somos quase, acho que 17 colaboradores. E eu vou te dizer, já é desafiador, tá? Então, assim, todo mundo tem o seu papel. E Tem. você já pensou se eu tivesse aquela mentalidade? Ai, será que... Poxa, meu diretor de novos negócios está prospectando como eu iria prospectar? Não, ele está fazendo muito melhor, porque eu não sou comercial. Então, ele sabe fazer como eu não saberia fazer. Porque essa percepção é muito inteligente. Não é todo é muito CEO, difícil, é muito todo difícil. dono de CNPJ que tem essa percepção, acha que quer agarrar todas as responsabilidades, porque só eu acho ele que tem isso um eu tenho jeito. essa humildade de saber. Primeiro, a gente aprende todo dia. Você não vai acreditar, mas eu sempre falo, quem às vezes mais me ensina é meu estagiário. Mas é porque ele É tá o meu atualizado. estagiário, ele tá ali, ele tá num ambiente fresco, cheio de ideia, com coisas diferentes. Ele nasceu com essa tecnologia que eu não nasci. Então, ele traz, às vezes, um insight pra gente que eu, não tinha pensado nisso. Então, quando eu falo que é um tabuleiro ali de xadrez, que cada um tem o seu papel, ninguém tá ali sozinho, é muito disso. Exatamente. Mas foi um desafio para mim, tá? Foi um desafio para mim. Será que, poxa, agora eu tenho uma empresa... Né? Poxa, eu ali que ligava para cobrar para a pessoa, será que outra pessoa vai saber cobrar? Não, ela vai saber cobrar muito melhor do que eu, porque é o papel dela, ela se especializou nisso. Agora, é muito curioso, né? Porque, mais uma vez, entra contra a corrente, né? No meio da pandemia, as pessoas enxugando. Exatamente. Você percebendo que você estava tendo que aumentar. Então, isso é uma percepção muito legal do cenário da Brau, né? No Foi meio bem do bacana. caos, vocês se reinventaram. Exatamente. E cresceram, né? Exatamente. A pandemia foi um marco, assim, que a gente cresceu muito depois da pandemia. E foi difícil, porque foi um momento de isolamento total. Eu não tinha muita rede de apoio, porque foi um período que eu até fiquei fora do Rio. A gente ficou um tempo em Teresópolis. Então, eu tinha que ficar ali o dia todo, olhando as crianças, né? Me virando e fazendo tudo isso acontecer. E fiz acontecer. Você acha que a pandemia causou ali uma revolução nas pessoas em termos de ficarem mais atentas à comunicação? Porque todo mundo acabou ficando o quê? Ou fica na televisão, ou fica no celular.
nas mídias sociais. E aí, isso gerou ali uma necessidade dela. Peraí, deixa eu entender um pouquinho aqui. Aí quer fazer uma live, ou as próprias calls mesmo começaram a ser surgidas nesse período, porque você não podia mais ter presença. Então, vamos fazer uma reunião online para a gente bater um papo e tal. E essas reuniões online acabaram se tornando ali coisas sérias e ninguém mais quis largar esse call da vida. Ficou aí de herança, né? E eu acho que... e aí eu queria entender de você se você acha que esse cenário fez com que as pessoas elas tivessem um pouquinho mais de aprendizado sobre esse universo da comunicação. Se pode ser isso, pode ter sido isso o propulsor do seu crescimento. Que você falou que depois da pandemia as coisas melhoraram muito. Talvez seja porque eles aprenderam um pouquinho mais sobre o universo e sobre a importância da comunicação nas empresas deles. Todo caos, quando ele é identificado, porque às vezes tem um caos que você normaliza. Não, isso aí é normal, mas se você identifica que aquilo ali não está legal, não está te fazendo bem, isso te traz um aprendizado. Sim. Na pandemia, eu acho que a gente teve um excesso de consumo de informação. Foi, completamente. A gente não tinha o que fazer, a não ser ficar ali consumindo informação o tempo todo. O tempo inteiro. Porque antes da pandemia, você tinha ali, né, as suas funções presenciais. Você não está com o celular o tempo todo ali na mão. A gente tenta, né? O máximo ali tá, mas você não tá. Exatamente. Então, eu estou aqui trabalhando, eu vim aqui fazer um supermercado, porque nem isso a gente podia fazer. A gente se deslocava, então, naturalmente, não era o tempo inteiro que você ficava ali no celular. E aí, da noite para o dia, virou nosso melhor amigo. Como é que você ia passar o tempo? O que você fazia dentro de casa ou dentro de você estava ali consumindo. Então, foi um excesso muito grande que a gente viveu, assim, e aquilo virou um caos. Porque você está ali consumindo, principalmente no que falava da Covid. Em um dia, em 24 horas, a gente ouvia que todo mundo ia morrer, depois que a gente ia sobreviver, depois que era para usar máscara, depois que não era para usar máscara. Ou que a vacina não estava prestando. Que não tem vacina. Isso, assim, em 24 horas. Era. Então, assim, olha o impacto disso na nossa saúde mental, emocional. E tá aí, mais uma vez, a prova de que a gente tem que saber filtrar o que a gente fala, né? Exatamente. Porque isso causa um rebuliço total, gente. Então, assim, muita gente, né? A pandemia deixou aí algumas cicatrizes pra gente. Eu acho que essa foi uma das grandes cicatrizes, assim. O excesso faz mal. Eu preciso entender realmente o que é para mim, o que eu preciso, porque hoje a gente já tem um tempo de qualidade. Passou a pandemia, vamos resgatar esse tempo que a gente perdeu. Então, eu preciso ter o meu momento de lazer, eu preciso me desconectar. E a gente não consegue se desconectar. Não consegue se desconectar. Eu sou uma, assim, eu acordo com o telefone na mão. Eu também. Eu acordo com o telefone na mão. Todo dia eu chego em casa e falo, hoje eu não vou tocar no telefone. 2 segundos depois eu já tô ali no WhatsApp, vendo os grupos. A gente troca mensagem 6, 7 horas da manhã. Exatamente. Você me manda. Gente, eu sou da madrugada. Ela fala, desculpa o horário. Eu tô aqui. Aí ela fala, Tamires, desculpa o horário. Desculpa, porque a gente tenta, né, ter um pouco de noção. A gente tenta, mas não dá, a gente tá o tempo inteiro atualizado. E eu admiro muito as pessoas que desligam o celular. Eu também admiro. Eu queria muito, olha, não. Ou então, assim, deixa em modo avião, enfim. Ou, não olhei o WhatsApp, porque não deu meu horário ainda. Eu falei, cara, é isso. E é muito louco, porque só um adendo aqui. As mídias, elas se tornaram tão ativas que eu, por exemplo, eu controlo os meus pais pelas mídias. O meu pai é um blogueirinho, então ele adora ficar postando que tá aqui, tá colar, contando as coisas. E aí, às vezes, eu não moro perto deles, então eu fico assim, gente, como é que estão os meus pais? Calma aí, deixa eu entrar aqui nas mídias rapidinho. Tá bem, tá vivo. Vou ver o Instagram. Tá ali com a minha mãe, passeando, ótimo, graças a Deus. Vivo. E o mesmo é o contrário. Às vezes, eu não consigo falar com os meus pais sempre. Então, eles entram no Instagram e veem a Tamires ali, que agora a gente tá com o Lucas maravilhoso aqui fazendo as nossas filmagens. Então, cada vez mais, a gente tá mais à frente ali nas mídias, mostrando como funciona a empresa. E aí, meu pai olha e fala, não, Tamires, tá bem, graças a Deus. E isso tem acontecido muito. É só um exemplo, mas as pessoas acabam utilizando as mídias também para saber como é que tá a vida das outras pessoas. Total. A gente é monitorado e vigiado o tempo todo. No WhatsApp, acontece isso que você falou comigo no WhatsApp. A gente tem um grupo da família. Então, se eu boto uma mensagem pro meu irmão, ele demora meia hora para responder, morreu. Sumiu, cadê? Quem que fica meia hora longe do celular? Se eu pergunto ali pro meu pai, tá tudo bem, não respondeu. A preocupação, né, tende a ser maior. Meu Deus, meu pai não está respondendo, meu pai está respondendo. Ele está trabalhando, ele trabalha presencial. Outras pessoas estão assim... Isso, né, dá um gatilho na gente de ansiedade, de desespero. E quando você vai ver, uma lacuna ali de meia hora. Mas não é o suficiente. 2 minutos a gente já está agoniado. Então, isso é o caos da comunicação.
Isso É a o caos da dependência comunicação. que a gente tem e tem que saber lidar com aquilo ali. Isso é um problema. Mas isso para vocês também se tornou um negócio? Porque é o, a Brau, é o meu enquanto, business. né? É o meu business. A Brau até então ainda não tinha esse braço e agora tem o braço para cuidar das mídias, É. que apoia. Hoje a gente tem uma comunicação 360. O que o cliente precisa dentro de comunicação a gente consegue atender, ou através, né, do que a gente já tem in-house, ou através de parceiros homologados. Então, isso foi muito legal para mim, quando eu ampliei essa visão de empresa 360, porque Isso é muito legal. como a assessoria ela só é um pilar, como é que eu vou viver só da assessoria? Porque eu sei o que meu cliente precisa além de mim. Então, e ele vai buscar. com ele, você percebe, né? Você Claro, sabe. ele vai buscar. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa me procura querendo assessoria de imprensa. E aí, fazendo minimamente um estudo, a gente vê que, não, naquele momento ela não precisa de imprensa. É ótimo, é para todo mundo, tá? Não falei que não é para me contratar. Mas, assim, naquele momento, se ela investir muito mais, fizer um aporte na rede social, Ela já alcança o objetivo dela ali. para aquilo, uma pessoa que trabalha com vendas, venda online, meu Deus, ótimo ela ter, mas se ela não tiver ali, né, a rede social muito bem alimentada, souber ali fazer essa comunicação digital... A história do quem não é visto não é lembrado nesse quesito. Exatamente. Ali, né? Faz muita diferença, de fato. Exatamente. Então, a gente ter também esse olhar para o cliente. Eu não quero só que o cliente feche comigo, eu preciso fazer diferença dentro do negócio dele. Então, será que é só assessoria? Ou será que ele não precisa de outros braços? Eu tenho um cliente hoje, que é um case muito legal nosso, que a gente faz toda a comunicação dele. Toda a comunicação. Legal. É um cliente da área médica. Então, a gente faz a parte de assessoria de imprensa, a gente faz a gestão de redes sociais, a gente faz a produção do podcast, que ele tem um podcast. Então, a gente faz toda a curadoria, né, dos entrevistados, faz a pauta, acompanha. Depois, a gente faz a edição dos cortes. Eles têm uma publicação mensal. A gente faz todo o conteúdo da publicação, acho que eles só mandam para gráfica. Então, assim, é um cliente que... É completão. Ele é completão. É o tipo de cliente que eu chamo de 5 estrelas. Porque lá na holding a gente também tem ali um cliente que compra todos os nossos serviços de todas as unidades de negócio. Aí eu chamo os clientes de 5 estrelas. Esse é um case de sucesso. Isso é muito legal, porque quando você faz um bom trabalho em um nicho ali, em um campo, né, uma categoria do teu serviço, você vai conseguindo propagar em outros. Então, você vendendo 360 é a oportunidade que ele tem de esperar isso. Então, se deu certo aqui, óbvio que eu vou preferir ficar com a Júnia. Exato. E é uma quebra ali de paradigma mesmo, porque a pessoa acha que você só sabe fazer assessoria de imprensa. Muita gente ainda hoje assim, me procura, eu queria, mas eu tô com uma agência que faz outra coisa. Não, você está satisfeito? Tô. Então, beleza. Mas aqui a gente também faz esse serviço. Então, você mostrar para a pessoa que você tem outras possibilidades é um desafio. Quando você já é uma referência. Eu me considero uma referência hoje na minha área de atuação. Principalmente em alguns nichos, alguns segmentos, a gente faz muito bem. Então, a gente já tem esse reconhecimento do mercado. Então, a pessoa já sabe que eu sou muito boa nessa área, nesse braço. Sim. Então, hoje eu vivo esse desafio. Hoje esse é um desafio da Brown. Como propagar isso para as outras, né? Então, mostrar hoje, que eu sou bom aqui, o meu braço maior continua sendo de imprensa, mas como eu te falei, que até exemplo desse cliente, todas as outras possibilidades a gente tem dentro da Brown para atender o cliente. Inclusive, a Brown cuida das minhas mídias sociais. Pois me fala aí o que você está achando. Assim, isso é muito legal da gente entender qual que é o público do cliente. Com certeza. Qual é a imagem que você quer passar. Qual é o objetivo, né? Construção de autoridade para qual área. Exatamente. O que é para você... A gente recebe muito lá as referências, né? Poxa, eu vi um post aqui de um amigo meu, achei muito legal. Aí a gente vai ler o post, né? Pode ser que sim, que tenham coisas... Olha, legal, a gente pode fazer alguma coisa parecida. E quando você vai ver, não, ele não... O público dele é diferente do seu. Para não causar essa frustração, você tem que pensar muito. O que você quer para você? E o que você quer levar para as pessoas? É porque as pessoas olham e acham que é fácil, né? Não, é só aparecer nas mídias e sair falando qualquer coisa que você vai viralizar. Tem muito assim, meu sonho é participar do programa tal, porque eu sou fã do apresentador. Você é fã do apresentador. Vamos lá na plateia pra gente assistir um dia? Porque assim, o seu público não tá ali. Né? O programa fala de A, você fala de Z. O dia que você estiver ali, não vai te gerar nada.
Não vai te gerar nada. O que você quer? É conhecer o apresentador? A gente pode tentar viabilizar esse encontro. Olha onde que eu acho que vai ser diferente para você. E aí que é aquele desafio do cliente te dar voz. Ela tá falando isso para não ter entrada naquele veículo. Acontece, tá? Eu sei que acontece. Não, ela acontece. tá falando isso porque ela não deve ter entrada. E não é isso. E quando o cliente entende, o cenário muda. Muda. Ele tá meio... Acredito que no momento que ele entra para a assessoria de vocês, tem que ter aquele mapeamento e aquele choque de realidade. Olha só, eu sei que você quer isso, mas para você, dentro da estratégia que você tem hoje, é isso. Exatamente. Porque eu falo muito de planejamento estratégico, mas cada empresa tem o seu. E no caso de vocês acabam construindo o planejamento estratégico da construção da imagem da marca daquele cliente. Exatamente. Né? E quando ele entra, não é só a Labangu que chega e sai fazendo um negócio sem um mínimo de estratégia. Não. Quando vocês postam alguma coisa, seja nas mídias sociais ou na imprensa, é com uma estratégia. Aquilo ali vai ser postado com o objetivo de alguma coisa. Né? Não é de qualquer jeito. Então, acho que ainda falta um pouco... a gente conseguir educar esse universo para que as pessoas entendam qual é o objetivo da comunicação propriamente dito. Né? Não é sair postando qualquer coisa. E tem muito, tá? Tem. Muito postando qualquer coisa. Tem. Que pensa eu tô aparecendo. Você tá aparecendo para quem, amigo? Para quem que você tá aparecendo? A gente tem alguns casos de clientes que vêm de outras agências. Aí eu pego, gente, por que essa... um primeiro olhar, né? Por que essa pessoa tá saindo dessa agência... Se aí você pega, aí a gente faz ali uma pesquisa, né? Nossa, muita coisa dela na imprensa, na mídia. Aí a gente vai entender um pouco melhor do negócio da pessoa, do público, do que ela quer. Aí é que a gente entende. Ela saiu em 300 lugares. Se ela falou com o público dela em 2, foi muito. Só quis aparecer, mas sem foco, sem mas estratégia. Mas uma hora o cliente tem essa percepção. Graças a Deus. Uma hora ele entende... Ele vê que não está indo, né? Ele entende que nem tudo é para ele. E claro que não é, nem tudo é para ele. Então, não adianta eu sair num veículo, sei lá, da Baixada, se a minha loja fica na Zona Sul. O meu negócio fica na Zona Sul. Né? Então, assim, para mim, não ter saído nada ia ser melhor do que ele sair e ele não tá falando com ninguém. Então, não adianta para mim chegar no final do mês com um relatório super, né, legal. Então, assim, entender, dar voz para o cliente, entender o que ele precisa. Não é o volume, né? Não é o volume, de jeito uma nenhum. penca de postagens e aquela postagem não trouxe nada de retorno. Dentro de redes acontece também. A pessoa fala, não, eu quero um post. Olha só, vocês têm que fazer post para mim todo dia. Tá, a gente tem conteúdo para falar todo dia? Não, mas aí a gente cria... Não vai ter engajamento. As pessoas vão se cansar, não tem conteúdo. Muito a crença de que precisa de seguidores. Se eu não aumentei a quantidade de seguidores... Não necessariamente. Às vezes, você consegue falar com aquela quantidade de pessoas que está ali, porque aquela quantidade de pessoas te atende. Você vai aumentar uma penca de seguidores e eles não vão engajar. Por isso que os micro-influenciadores ganharam uma força absurda. Porque você entende ali qual é o público daquele micro-influenciador que tem 5 mil seguidores. Ele tem 5 mil seguidores que são qualificados para o seu negócio. Então, direto ali, assistindo ele, consumindo a informação dele. É muito disso que a gente fala com um cliente de assessoria. Vamos falar para quem quer te ouvir. É a quantidade de seguidores com qualidade, não quantidade. E a gente tem uma noção assim, poxa, uma emissora que tem um jornal, às vezes, um jornal ali que seja nacional. Né? E eu quero divulgar para ele um produto ou um serviço que eu faço regional. Não é para mim, é muito melhor eu sair... Né, num veículo que vai falar ali com a minha região do que de uma coisa macro. Porque eu vou estar jogando ali meu tempo fora. E você tem que ir crescendo de dentro para fora. De repente, você crescer de fora para dentro, eu não sei se é o fluxo correto. Pois é, assim... Né? Às vezes dá uma sorte danada, você viraliza com alguma coisa que acontece e aí você ganha de fora para dentro. Mas você vai igual construindo a publicidade. Robustez. Às vezes a pessoa fala, poxa, anunciar na TV é muito caro. Queria muito anunciar na TV, poxa, mas é muito caro. Aí você vai entender o negócio do cara. Então, vamos lá. TV, se você vai fazer um anúncio, de repente, num horário ali, você vai falar com quantas milhões de pessoas do Brasil todo. De repente, se é um canal, né, que tem, sei lá, com outros países. É o que você quer? Porque se você for pensar nisso, no público que você vai atingir, não é caro. Não é caro. Agora, vai ser caro, sim, se você estiver falando com o público errado. É um trabalho de formiguinha, Tamires.
É um trabalho de formiguinha. Eu acredito. O cliente, ele não entende isso da noite para o dia. É normal que ele não entenda, né? Porque ele tem a expectativa dele e ele só vai entendendo no dia a dia. E a gente está num universo num momento muito imediatista, né? A gente contrata hoje para um resultado amanhã. Então, isso é muito mais delicado. A gente entender que, calma, tem um estudo, vamos trabalhar a tua imagem até alcançar o teu objetivo, que vai levar um tempinho. Construção de reputação, você não faz da noite para o dia. E a parte de imprensa, ela é uma construção de autoridade. Justamente pelo ponto que a gente tocou, assim, não basta eu falar, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar. Eu posso colocar, assim, um prazo, Júnia... qual o tempo médio que uma pessoa leva para construir uma autoridade, assim? Ou não existe isso? É relativo? Vai depender muito do objetivo do cliente. Assim, muito do objetivo, do que ele quer. Porque a gente faz parte de um processo. Eu tenho lá, por exemplo, um cliente que ele falou, olha, meu objetivo é um dia ser um formatador de franquias. Além de eu ter sucesso, eu quero virar um negócio para outras pessoas. Então, assim, isso não é da noite para o dia. Não. Né? E não está só nas minhas mãos, mas eu vou ser uma peça para ele. Eu vou começar a mostrar para as pessoas quem é ele, né? Então, ele vai ter uma carinha, as pessoas vão começar a entender. Então, foi um processo que, dele começar até hoje ele está franqueando, acho que foram 2, 3 anos. Olha. Então, assim, não foi em 2 meses. E a prova de que não é de uma hora para outra. Claro que não. Envolve muita coisa, né? A comunicação sozinha, ela não faz milagre. A gente está ali para apoiar, para estar junto, mas é uma série de... Porque gerar autoridade para ele não depende só de mim. Pelo contrário, depende da capacidade dele, da confiança que ele tem. Porque uma coisa assim que a gente vai mostrar para o mundo, mas eu não posso fazer por ele. É ser bom no que ele faz. E ter confiança tem muita gente no que ele sabe faz. E não consegue passar, né? Então, tem... Eu acredito que tem todo o tal do treinamento anterior e falar, olha, bom, você vai ter que explicar isso aqui, você vai ter que passar de maneira fluida isso aqui, que não é todo mundo. Tem gente que é muito bom no que faz, mas não é muito bom no que fala. Não acredito em você, que é o meu caso, assim, que eu vejo. Eu sei que eu sou muito boa no que eu faço, mas eu fui a última pessoa a acreditar em mim. Mas isso não é só você, não. Isso é uma realidade que acontece muito, assim. Eu mesmo também tenho esse sentimento. Eu tive pessoas, no meu último podcast, eu contei aqui que eu tive muitos anjos da guarda, assim, para me acompanhar e me dar o direcionamento. Você nunca imaginou que você ia estar aqui hoje? Nunca imaginei. Isso é igual você me perguntou, era um sonho para você? Não, eu não tinha nem essa ideia, até porque eu comecei a estudar engenharia. Eu nunca pensei assim, eu sempre quis ser o meu melhor. Sempre. Qualquer que fosse a área que eu tivesse escolhido, eu queria ser o meu melhor. Então, eu queria acordar no dia seguinte e me sentir reconhecida não pelos outros, mas reconhecida pela Tamires que se transformou. Porque eu sempre fui muito... Eu gosto muito da borboleta, porque ela tem as suas fases de transformação. E a minha vida foi muito isso. Foi muito fases de transformação. Mas em qualquer fase que eu passei, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer o meu melhor. Então, eu sempre me dedico muito, eu sempre faço muito, mas porque eu sempre sinto que eu não sou o suficiente, talvez, que eu tenho que fazer mais para alcançar aquilo. E quando eu estou batendo papo com outras pessoas que vêm a Tamires, acham, Tamires, mas você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, você é muito inteligente, não sei o quê. Tá, mas internamente, eu não consigo ainda entender que eu sou isso tudo. Eu tenho que fazer muito mais para eu poder, talvez, me convencer que Tamires é boa, Tamires é suficiente, a Tamires, entendeu? É uma dor, né? E aí a gente fica tentando passar para as pessoas o receio também de não frustrar, porque a gente tem pessoas que amam a gente, que querem ver o nosso sucesso. No momento da minha virada foi muito isso. No momento que eu me transformei em uma outra Tamires sem ser a engenheira Tamires. As pessoas começaram a olhar para mim e falaram, calma aí, que louca, o que ela está fazendo? Vai cair, não vai dar certo. Eu tive muitas pessoas que torceram contra, com certeza eu tive. Mas eu sempre fui muito certa, porque eu tinha ali a dedicação. Eu tinha que fazer o meu melhor. Aonde eu estivesse, o que quer que eu tenha escolhido da minha vida, eu tinha que fazer o meu melhor. Então, hoje eu sigo fazendo o meu melhor. Eu tento fazer o meu melhor como CEO. Estou ali em aprendizado, porque a gente sempre foi o que você falou, a gente nunca vai estar parado. A gente vai estar sempre aprendendo. E no mundo que a gente está vivendo hoje, de transformação o tempo inteiro, cada hora surge uma tecnologia nova, não sei o quê. Eu mesmo estava falando com o Lucas do Videomaker, eu falei, nossa, ele estava vindo comigo e ele lá no celular aqui.
fazendo as edições Hoje, amanhã foi corrida na empresa, ele já estava fazendo as edições. Eu falei, gente, eu tenho a mínima paciência para isso. Eu fico tentando colocar uma musiquinha, a música não aparece, eu já não quero mais tocar nesse negócio, já não posto mais nada, não mostro para ninguém, porque eu não tenho paciência nisso, sabe? Então, a gente se reinventa, a gente aprende com a galera que está chegando. A geração nova, ela está vindo para mudar um pouquinho a gente, porque eles são muito... a tecnologia é muito ativa para eles. Tudo é muito imediato, tudo acontece o tempo inteiro, muito rápido. E aí, eu já me considero uma velhinha gagá perto deles, entendeu? Porque eu fico ali do lado e falei, não estou entendendo nada do que ele está falando. Eu fico aqui conversando com o Lucas. E eu falo, meu Deus, mas ele estava me ensinando a postagens, qual é a melhor forma disso, daquilo. Eu falei, entendi, entendeu? Tudo. Com certeza. É igual aquele meme que tem agora, né? A pessoa explica tudo pra gente, aí o que a gente entendeu? É a sererê, errê, B. Porque, assim, é isso, assim, não dá pra acompanhar, né? E isso vai muito ao encontro do que você estava falando, que a gente precisa das pessoas. À medida que a gente vai crescendo e escalando a empresa e melhorando o nosso cenário enquanto empresa, a gente precisa de um corpo forte para nos apoiar, né? E aí, entrando nesse link... Quem é hoje o seu corpo forte? Quem você olha, você fecha os olhos e fala assim, hoje eu consigo respirar um pouquinho graças a essas pessoas. Se agora eu consigo construir um time. Então, eu acredito que aquela Júnia lá do início da pandemia, que estava ali atendendo a ligação e fazendo e pensando, talvez ela tenha respirado um pouquinho. Ou não? Respirado bastante. Ah, que bom. Bastante, porque eu dei essa virada de chave de entender que delegar é o caminho. Isso é difícil, tá? Muito, muito. Olha, eu descobri isso sem terapia, tá? Olha aí que avanço. Minha terapia é passear com as crianças, tudo assim. Eu descobri que, assim, tem que dar certo. Tem que confiar, né? Vai dar certo. Vão existir, né, em alguns momentos, a divergência de ideias, de pensamentos, mas vai dar certo. Porque é o que você falou. Se cada um entender que ele está ali naquela posição para fazer o melhor dele... Vai dar certo. Claro que vai. E é o que eu fico tentando fazer para as minhas pessoas lembrarem disso, sabe? Todo mundo tem a sua importância. Melhor, porque a gente cria-se muita concorrência entre a galera, né? Cria-se muita concorrência. Só que eu fico falando para eles, cada um tem a sua função. Ninguém é concorrente de ninguém, faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, você vai ser 1% melhor a cada dia, que é aquela chave que todo mundo fala, mas isso é uma verdade. Eu não preciso ser exatamente 1% melhor, mas eu tenho que fazer o meu melhor. Então, se todo mundo fizer o seu melhor, imagina, a gente tem uma empresa de sucesso. Exatamente, é o sonho, assim, a gente sabe que é uma utopia, não vai ser assim sempre. Não. E tá tudo bem, né, assim, as pessoas têm que entender o que é melhor para elas, mas quando você tem uma pessoa no time, primeiro que uma pessoa que tem esse pensamento de fazer dar certo e que eu sou parte disso, ela contamina as outras propaga. Pessoas. E isso é ótimo. Então, assim, vamos fazer dar certo, porque e o contrário é super nocivo. Completamente. E aí você vive reclamando, você não enxerga, né? Não consegue, você fica cego. Você não consegue enxergar nada de positivo, nada de legal, então você acaba contaminando. Então, eu tento me unir a pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, né? Igualzinho, nunca vai ser, mas que realmente pensem num coletivo, saibam da sua importância. Prega, né? Não é a Júnia que cresce, é a empresa que cresce. Quem faz a empresa? A empresa não é só a Tamires, pelo contrário, nós somos peças ali do tabuleiro. Eu costumo falar muito na empresa que a gente tem ali umas regrinhas, né? Saiu, bota a cadeira no lugar, não pode deixar o computador aberto e tal. E a holding, ela é a cara do Cérvulo, né? É a cultura do Cérvulo, e eu propago isso com muito carinho e dedicação. E aí, muitas pessoas, quando eu passo, falam assim, não, ajusta a cadeira porque o Cérvulo não gosta. Aí eu passo e falo, não é que o Cérvulo não gosta. Isso é uma cultura da empresa. Você não pode fazer isso porque o Cérvulo não quer que você faça. Exatamente. É porque a cultura da empresa fica desorganizada. Chega um cliente, vê que a cadeira está fora do lugar, vê que as tuas informações estão no computador, que qualquer pessoa pode acessar. Então, isso é uma cultura nossa, não é do dono ou fundador da empresa, entendeu? E o que é muito difícil as pessoas entenderem também. E é uma responsabilidade enorme para você, né? Muita coisa, muita coisa. Enorme. Mas isso eu levo com muito carinho, assim. Eu agarro a cultura e propago ela da melhor maneira, porque eu entendo o que faz sentido para o crescimento de uma empresa. Depois de um tempo, a gente vai estudando, a gente vai ganhando força e a gente vai percebendo o que de fato faz sentido. Então, eu tento explicar para eles que estão ali começando, olha, não é isso aqui porque ele, enquanto pessoa, CPF, não gosta. Isso é porque é uma cultura.
É uma organização que a gente tem que ter aqui na empresa. É a impressão que a gente quer causar para o nosso cliente, sabe? Exatamente. Então, é desafiador, muito desafiador, porque existe a peça ali que ela é excepcional e que propaga coisas positivas e que todo mundo quer copiar, porque também quer ser igual àquela. Mas existe aquela peça que já era. Se ficar muito grudadinho, vai ficar escutando aquilo ali o tempo inteiro. E isso é muito verdade. Eu li um livro chamado Equipes Brilhantes, que eu oriento para todo mundo ler. E aí ele traz ali alguns cases, alguns estudos experimentais que eles fizeram. E eles colocaram um personagem, né, uma pessoa, para entrar em grupinhos de dinâmicas. Aí, em cada grupo, ele criou um personagem. Um personagem que é aquela pessoa que está ali engajada com todo mundo. No outro, ele criou um personagem que é aquela pessoa que é laranja podre, que só quer falar mal do projeto, que não sei o quê. E, assim, foi excepcional o resultado. Eles conseguiram comprovar, de fato, que o grupo, antes dele entrar, era um. Depois que ele entrou, era outro. Seja positivo, seja negativo. Então, isso faz parte da cultura que a gente tem que pregar na empresa. Sim. A gente precisa de pessoas que estejam alinhadas. Voltando agora para a realidade da Brown enquanto equipe, você precisa disso, né? Acho que você conseguiu entender isso, que você precisava de pessoas alinhadas à sua cultura para que ela pudesse continuar crescendo. Exatamente. Foi difícil para mim a vida toda, né? Tendo uma outra realidade, nunca fui gestora de nada. Eu brinco que nem na minha própria vida, né? Porque todo mundo dá pitaco, né? Aí, né? Filho que manda na gente, né? São a rotina que acaba consumindo a gente, que manda na gente, que faz o nosso horário. Eu brinco que quem faz meus horários são meus filhos, porque tem que levar tal hora para um lugar, tem que levar tal... Então, assim, a gente não faz gestão de nada, né? Todo mundo fala assim, como é que você dá conta? Eu não dou conta de nada, gente. A gente vai acontecendo. É no flow, vai indo. Isso, vai acontecendo, né? Eu vou dando conta. Eu vou, sei lá Deus como, mas vai acontecendo. Quando eu vejo, o dia acabou. Foi mais um dia. Consegui ali me doar para o meu trabalho, me doar um pouco mais para as crianças. Eu me culpo muito, porque às vezes eu queria estar mais presente com as crianças, mas... Depois eu lembro que eu estou fazendo o melhor do que eu posso, dentro do que eu posso, e eu tenho certeza que amanhã eles vão ter muito orgulho de mim. Eu lembro muito, o Sérvulo, ele participou de uma palestra da Hortência. Uhum. E aí ele trouxe para mim uma parte dela que eu achei excepcional e que eu até quero participar também para ver. Que ela falou que ela estava no momento das Olimpíadas, não sei qual era o tipo de campeonato que ela estava, mas era um muito importante, ela tinha acabado de parir, assim, a criança estava super recém-nascida. E aí ela tinha o grande desafio de decidir, ou eu perco esse momento e não ganho o título, né, com a minha equipe, e cuido da maternidade, ou eu não faço isso, ou eu vou e sigo a minha vida. Uhum. E aí ela trouxe ali aquela intenção dela, de falar assim, mas isso é a Hortência que quer muito. O meu filho, quando ele crescer, ele vai entender quem é a mãe dele. Que Exatamente. é aquela mãe que é guerreira, que corre atrás. E ele vai entender o porquê que eu saí correndo para ir pro campeonato. Exatamente. Então, ela foi, claro, né? Porque tá no sangue dela o instinto de ganhar e tal. E ela não sentiu aquela dor de, meu Deus, eu tô largando minha filha. O que é um dilema muito grande para o universo da maternidade hoje. Já entrando no link ali do mãe CEO, que tem que cuidar de 2 crianças e ainda de uma empresa inteira. É desafiador. Tem momentos que você tem que, talvez, equilibrar. Tem dia que você vai ter que ser mais mãe, menos CEO, mais CEO, menos mãe. Como você lida com essa rotina? Tem dia que o meu 1% foi o meu 100%, porque a gente não consegue, né? E se esgota. E é um emocional só, né? Para lidar com tudo. É um emocional só. Né? É um coraçãozinho só para administrar tudo. O dia que é bom, o dia que é ruim. Tem dias que são mais tensos pra gente, né? Que tem alguma situação, são os caos, né? A gente viveu alguns há pouco tempo com alguns clientes. E aí, naquilo ali, acontece uma situação com meu filho que eu tenho que ir correndo para a escola, para conversar com a escola. Aí eu volto, eu tenho que participar de uma reunião com alguém. Assim, é um caos. E aí, voltando, então, acho que ter pessoas hoje de confiança que você possa delegar, talvez isso melhore um pouco. E pessoas que pensam como você. Tem esse pensamento... de líder mesmo. Porque todo mundo é líder dentro do que você faz. Foi muito legal o que você falou, que você conversa com o seu time, assim, todo mundo sabe a sua importância. Então, dentro ali do meu papel, do que eu faço, eu sou líder disso aqui que eu tenho que fazer. É isso. Então, você conseguir pessoas, né, que têm esse pensamento, é uma virada de chave. É uma virada de chave, mas não é fácil. Não é assim, fácil. Foi mais uma vez ali a mãozinha de Deus me ajudando. Isso. Então, eu tenho hoje lideranças muito boas, Tem uma pessoa que já me acompanha há algum tempo, acho que vai fazer 5 anos,
Você vê, de 7 de Brown, Aí, tá né? quase... 5, que é a Paula, nossa Sim. coordenadora, assim, que é meu braço direito, esquerdo, e que tem essa visão e que é muito legal porque, assim, ela se apaixonou pela comunicação como eu. Uhum. Então, assim, a comunicação é o nosso... É a nossa paixão, é o nosso amante ali, né? Assim, a gente tem um carinho muito grande. Então, você vê que a pessoa faz porque ela ama, ela gosta. E ela respeita, né, a visão, porque Então, a empresa tem a visão ali do dono. Então, o que eu estou fazendo é o certo, é o errado, mas é o que eu estou acreditando ali para a empresa e ela me ajuda a seguir, né, com essa visão da empresa, né, com os valores, enfim. Acho que há 3, 4 anos, 3 anos, que o meu irmão veio trabalhar comigo e abraçou um braço que eu fiquei, não, só as empresas grandes que tem, né, comercial, departamento comercial, mas assim, a gente tinha tanta demanda, graças a Deus, assim, de cliente, eu não consigo, é aquilo, né, eu não consigo dirigir, coordenar, administrar seu comercial, você abraça isso comigo? Que ele teve muitos desafios semelhantes aos seus, veio de outra área, e eu falei, e tem que ser uma pessoa de muita confiança, que tenha o seu feeling, né, que saiba ali como chegar, levar... Sabe o que você quer, não é qualquer cliente que vai entrar... E a Brown, as pessoas têm como referência a minha pessoa, né? Claro. Então, assim, é meio louco, né? Nem todo lugar é assim, eu vou porque o serviço é muito bom, o trabalho é muito bom. E você sabe que foi, assim, Eu não queria que a minha agência se chamasse Brown. Eu tentei todos os nomes possíveis e imaginários, porque eu acho, assim, uma responsabilidade enorme. E depois fica difícil para você delegar. Poxa, agora quem está me atendendo não é a Brown, né? É o atendimento tal. Sim, mas ele é parte daquilo, enfim. E acabou dando super certo. Mas, assim, ter pessoas que pensam como eu penso, né? Que levam... Isso é muito importante. Então, hoje eu tenho esses 2 pilares. Você já teve algum caos de cultura? A Paula e o Tarcísio. Vários. Vários. Esse desalinhamento é muito comum, né? Mas, assim, o que é bom, que às vezes a própria pessoa depois não se sente confortável ali. Ela acaba vendo que realmente, né, a forma com que a gente trabalha é diferente da que ela pensa e ela mesma, às vezes, vai buscar outros caminhos. Sim. Que eu tenho essa dificuldade muito grande, assim, de contratar e, às vezes, de encerrar uma parceria. Mas isso faz parte do desafio enquanto líder, dono de empresa, CEO, enfim. A gente se coloca no lugar de cada um, no momento que a gente tem que fazer o desligamento. Mas, enquanto empresa, a gente também tem que se colocar, né? Tipo, não é esse momento. Existem diversos motivos por demissões. Existem demissões porque a pessoa fez alguma besteira, por desalinhamento, ou talvez por corte. Eu acho que a demissão mais crítica é quando você não tem motivo para desligar ela, mas você precisa enxugar. Essa dói pra caramba. Você tem que enxugar, você tem que cortar ali algumas coisas. E aí, dentro daquela galerinha... você vai pegar a área que menos afeta. É muito difícil a gente não pensar com o CPF, né? Pensar com o CNPJ. Eu acho que eu ainda não sei fazer isso. Eu acho que eu ainda não... A gente vai criando bagagem, assim, ao longo das demissões que vão acontecendo. No início, eu ficava com o coração bem apertado. Porque eu sou muito empática. Então, eu agarro a dor daquela pessoa, eu fico projetando quais foram os planos que ela estava pensando um dia antes dela ser demitida, porque não tem aviso prévio, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Tamires. Mas você pensa, você está hoje projetando a tua vida. Não, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou não sei o quê. Sim, amanhã, contando, você é desligado. Então, tudo aquilo que você projetou no dia anterior, cara, isso é uma porrada na tua vida, sabe? Isso é uma porrada. Então, toda vez que eu vou fazer, eu fico fazendo assim... Minha mente vai lá na lua. Mas, enquanto empresa, eu não tenho o que fazer. Faz parte. Eu sei muito dividir isso. Faz parte da empresa, do crescimento dela, essa decisão. Então, vamos embora. Vamos fazer a decisão. Tomar decisões é a parte mais difícil enquanto líder. Muito. Porque nem sempre vai ser a coisa correta a se fazer. Nem sempre vai ser a coisa legal a se fazer, mas é a coisa correta a se fazer. Muito difícil. Muito difícil. Então... Admiro a sua força, assim. Acho que até para você falando dá uma força pra gente. Porque é muito... Dói. Dói, eu sei que dói. Eu sinto essa dor. Quando eu tenho... Ainda mais que assim, quando eu tenho que tomar uma decisão que eu já sei que vai frustrar outras pessoas. Sim. Mas eu preciso fazer. Sim. Eu preciso fazer, então... Mas isso eu agradeço muito ao Servo, porque ele que me deu essa garra aí.
Ele via que eu ficava sentido, ele não fica sentido. Faz parte da empresa, faz parte do projeto que a gente tem para frente. Não fica sentido. São pessoas que continuam quando você sendo sai, pessoas. você consegue desligar a cabeça? Total. Eu desligo. Você desliga? Desligo. Eu fico com aquilo, aí eu fico remoendo a Então, situação. antes, eu não dormia. Eu nem dormia num dia de desligamento. Ou depois do desligamento. Porque eu ficava fazendo isso, remoendo, aí projetando o que ela deve ter pensado na construção dela, pensando o que ela ia fazer e acontecer. Hoje, não. Eu simplesmente faço, viro minha chave e sigo a minha vida. Aí as pessoas vão falar, Tamires é fria. Não é que eu sou fria, eu sou profissional. Uhum. Então, na minha carreira, eu tenho que ser profissional. Eu tenho uma empresa para gerir, existem pessoas que estão alinhadas com a cultura e estão ali junto com a gente na jornada, e tem pessoas que a jornada acaba. E ela não vai ser aquela... Eu não vou endemoniar ela porque ela não está mais trabalhando com a gente. Mas, dentro da jornada enquanto empresa, ela não faz mais parte. Mas eu desejo todo o sucesso do universo para ela. E eu não consigo agarrar todo mundo, né? Mas se eu pudesse, eu estaria sempre ali, ó. Você está saindo daqui, mas eu já tenho uma indicação para você ali. Esse seria o meu sonho. Seria o meu sonho, eu já encaixando aquela pessoa para ela não ficar sozinha, vazia no mercado, sem oportunidade. Mas, infelizmente, tem faz algumas parte. situações que eu penso igual a você, quando eu tenho que fazer um desligamento, porque realmente, né, não se faz mais necessária, né, o trabalho daquela pessoa. Eu sempre penso assim, quando eu falar, eu já vou ver, se eu já falo com uma amiga minha que tem uma agência também, para ver se eu já levando o problema com a solução, né? Mas isso é o maior erro nosso, a gente ficar tentando resolver o problema dos outros, sabe? E aí eu consegui segregar isso, assim. Eu enquanto Tamires, eu me solidarizo. Mas enquanto CEO da empresa que eu estou gerindo, não faz mais parte da jornada e acabou aqui esse momento, entendeu? E quando você me pergunta dos pilares, né, assim, das pessoas que me ajudam, um outro ponto que me ajudou muito, muito, com que me desse até tempo, para eu fazer o que eu sei fazer de melhor, que é pôr em prática, né, esse meu lado assessora, e coordenar, foi realmente delegar a parte administrativa, que é o que a holding faz para mim hoje, né? Sem puxar a sardinha, mas já... Porque, assim, eu não sou administradora, eu não sou da área contábil, eu não sou nada de nada. Então, assim, por mais que eu tente fazer, claro que eu não vou saber fazer com maestria, porque não é a minha área. Ter essa assertividade, né? Então, assim, isso é muito bom pra gente, né? E pro time, porque eu sei que o tempo que eu tenho, eu vou me dedicar a fazer o que eu sei fazer melhor. Que é atuar, não é administrar. É isso. A gente fala, olha, a gente cuida da tua contabilidade, do coração da sua empresa, que é justamente para você ter tempo para você cuidar daquilo que você quer, escalar o teu negócio, fazer ele crescer. Exatamente. Porque, de fato, isso é uma preocupação. O fluxo de caixa é uma preocupação. Os dados da empresa é uma preocupação. Então, ou tu pensa em que eu tenho que vender, ou tu pensa que eu tenho que segurar meu caixa aqui, que eu não sei nem quanto que eu tenho de dinheiro no final do ano, no final do mês. Então, isso é a parte mais educativa que a gente tenta passar para as pessoas quando a gente quer ali ter um cliente e tal. Cara, faz sentido, confia. Porque você vai ver que você vai conseguir segregar e dar atenção ao crescimento da tua empresa. E tendo aquele outro lado teu organizado, monitorado. Sem estar ali... Porque você não consegue, né? Não tem quando como. Você dá uma atenção aqui, você larga um pouquinho. Faz parte da vida. A gente não... Quem dera se a gente fosse um robô e pudesse dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Então, isso, você aprender a delegar, confiar... Isso é muito importante. Exatamente. É a fórmula do sucesso? Não. Vai dar certo o tempo todo? Não. É o caos diário. Eu acho que o mais importante não é o problema, é como a gente vai lidar com ele. Com certeza. Né? Então, todos os processos dependem de gente, e gente está passível de erro a qualquer momento. Então, assim, vai acontecer, eu vou errar... Né? Você vai errar. A grande questão é o que a gente vai aprender com isso. O que a gente vai fazer com isso. E como a gente vai reagir com essa situação. Porque ser CEO, né? Você tá num cargo de dirigir ali, é muito punk. É punk. Eu brinco lá na empresa. É cobrança 24 horas. Como a gente tem 10 unidades de negócios, eu falo que eu tenho uma mochilinha aqui nas costas que é invisível, que ninguém vê. E todo dia acontece alguma coisinha, eu boto uma pedrinha aqui.
outra pedrinha, outra pedrinha. No final do dia, eu tô com aquela pedrinha cheinha. Aí eu chego no dia seguinte, eu fico tentando tirar as pedrinhas, mas já vem entrando várias outras pedrinhas. E é assim a vida, seja com 10 unidades de negócio, seja com um CNPJ, a responsabilidade ela é a mesma. É muito e grande. O peso que a gente no seu leva caso, ali... eu não sei como é que você dá conta. não dá, né? A gente vai Mas levando. aí é por isso que a gente tem que ter pessoas legais e competentes ao nosso lado para nos apoiar. Né? A gente vai construindo ali lideranças que vão dando o nosso apoio. Então, é o que a gente consegue, é como a gente consegue seguir. Senão, eu não estaria aqui falando com você agora no podcast. Com certeza. Você trouxe uma coisa tão legal, porque assim, a minha referência, né, todos os anos passados e quando eu comecei, era o Cérvulo. Nossa, o que eu vou falar? Deixa eu perguntar para você o que eu faço. Engraçado, e hoje eu sei que ou ele ou você vão me responder da mesma maneira. Eu vou conseguir... Isso, para mim, é muito gratificante. Isso é muito legal, porque muito. é o legado dele. É a cabeça dele. Então, eu já sei que uma orientação sua vai ser muito semelhante, né? Talvez ele com o jeitinho dele ou com o seu, mas assim, o final ali vai ser o mesmo. E você me trouxe uma lembrança muito legal, que a gente fez um perfil comportamental, né? Eu e ele, nós fizemos o perfil da Sólidas lá para saber qual era mais ou menos a habilidade que a gente tinha. Traçar a persona. Traçar a persona e tal. E deu idêntico. Jura? Tanto o meu e dele deu idêntico. Ele é executor analista, sou executora analista. Quando pegava para ler o texto, era o mesmo mesma texto. Coisa. Era o mesmo texto. Não acredito, não claro acredito. Que a gente tem acredito. ali os percentuaizinhos, assim, um pouquinho diferentes. Mas a gente é idêntico em termos de comportamento. Então, aí ele até brincou. O meu papel para te transformar como CEO foi realizado com sucesso. Que legal, Então, isso para mim é muito gratificante. Eu poder saber que ele agora está lá de férias, participando lá com a família dele. E eu poder estar aqui tocando as coisas, seguindo com a mesma linha, a mesma cultura, as mesmas propostas de crescimento juntos, entendeu? É muito gratificante, né? Isso, é muito legal. certeza. E saber que a pessoa depositou uma confiança na gente que a gente fez jus, né? A gente mereceu. Eu levo isso muito a sério. Para mim, lealdade e confiança são os 2 pilares mais importantes de uma parceria. Então, eu construo isso com muita força. Eu prego muito as palavras que o Servo fala em termos... Para mim, ele vai continuar sendo meu mentor pela eternidade. E eu prego muito, assim, o que ele fala para mim. Eu levo para a vida, eu reflito, eu analiso. E se eu estiver errada, eu falo que eu estou errada e eu vou fazer diferente. Porque ele que está me ensinando, ele que construiu tudo que eu sou até agora. Então, por que eu não vou dar ouvido, gente? Seria boba da minha parte se eu não fizesse isso. Eu aprendi com ele a ser abusada. Ele acreditou em mim. Então, como é que eu não vou? Então, eu penso grande mesmo, eu sou abusada mesmo. Não, olha, eu quero o melhor. Tanto que a gente tem pensamento grande, apesar de eu não ser uma agência grande. Então, eu estou pensando, a gente quer expandir, a gente quer abrir unidade de negócio em outros lugares, investe em selo, em premiação. Por que não? Por que não? É exatamente isso. Eu acho que a virada de chave da gente agora por que não? Existem tantas possibilidades de crescimento, as pessoas olham pra gente e falam 10 unidades de negócio, eu falei, e se eu tiver 20? Se a gente tiver 20? Por que não? Exatamente. Desde que a gente esteja fazendo um bom trabalho, proporcionando ali oportunidades diferentes para os nossos clientes, é isso. É o que a gente quer pregar. É cuidar do patrimônio do cliente do início ao fim. É isso. Júnia, a gente está chegando ao fim. Mas eu muito agradeço demais esse nosso bate-papo. Por mim, eu ficaria aqui até eu também, mais horas. A gente ia ficar aqui o dia todo, foi porque é uma troca muito rica, muito rica. Muito obrigada. Fluido, foi muito legal, muito obrigada mesmo. E a gente agora está finalizando o nosso Entre Caos e Caos. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa muito legal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o universo da comunicação, sobre os caos que a gente vive, seja enquanto CNPJ, seja no universo da comunicação propriamente dito. E a gente fica aí. Até a próxima. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.